A Ossis Medical vem revolucionando o mercado de biomateriais regenerativos por meio de uma equipe altamente capacitada e focada em entregar o que existe de mais moderno no mundo para o mercado nacional. Entre os produtos que distribuímos de forma exclusiva no Brasil estão Bonalive, substituto ósseo de vidro bioativo S53P4 com efeito bacteriostático de longa duração, proporcionando uma neoformação óssea rápida e adequada. Gentacol, esponja de colágeno hemostática com proteção antibiótica de gentamicina. Gentafoil, película de colágeno antiaderente com proteção antibiótica de gentamicina. Avitus, coletor de osso autólogo e sangue medular minimamente invasivo. Ossis Medical, tecnologia aliada à regeneração. Boa noite a todos. Professor Fernando Baldi, por favor, faça as honras para iniciar o nosso webinar de 2021. Boa noite a todos. Eu gostaria de, em nome do DOT, dar as boas-vindas a todos, parabenizar o professor Mauro Salles por essa iniciativa aqui, junto com o grupo da Horta Infecto aqui no DOT. Parabéns, Mauro. Gostaria de dar as boas-vindas aos professores convidados, professor Eduardo dos Santos, a professora Raquel Bandeira e o professor Bill Bassetti. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite para participar dessa atividade acadêmica aqui do DOT. O DOT fica muito honrado com a participação de vocês. Queria dividir com vocês aqui a alegria que nós tivemos hoje. O Mauro falou inicialmente no nosso grupo fechado. A gente teve a inauguração da nossa sede acadêmica do DOT, ou administrativa do DOT na universidade, uma sede muito confortável e muito moderna, em que agrega todo o departamento de ortopedia. Isso foi um motivo de grande alegria para nós, do DOT e de todos os grupos que trabalham conosco na universidade. Então, Mauro, muito obrigado mais uma vez por me convidar para participar e bom trabalho para vocês. Eu vou estar aqui na audiência para tentar aprender coisas novas, como sempre, com os nossos professores convidados, que os professores da casa, como o Edu e você, Mauro. Bom trabalho para todos, muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, professor Baldi. Meu boa noite a todos. É uma honra e um prazer receber todos os colegas que estão nos ouvindo. Temos uma audiência esperada para mais de 160 convidados. Inicialmente, eu gostaria de agradecer ao Departamento de Ortopedia da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo e ao Grupo Ossis, que permite que nós consigamos nos reunir online em mais um webinar Horta Infecto. O webinar Horta Infecto começou no ano passado, senhoras e senhores, discutindo os principais temas dessa associação, desse casamento profícuo, e que já dura muito tempo entre a ortopedia e a infectologia. E este é o primeiro webinar que nós fazemos agora em 2021, depois de tantas ondas maiores no começo do ano da pandemia de Covid-19, agora estamos mais estabilizados e vamos começar nesse 2021 e prometemos completar pelo menos 4 encontros webinários, junto com todos vocês. É uma honra muito grande ter nessa discussão, que será basicamente sobre os métodos de prevenção para as infecções, nas infecções musculoesqueléticas, contando hoje, nessa noite, com o Dr. Eduardo dos Santos. O Eduardo é um ortopedista, especialista em pé, foi o primeiro especializando ortopedista no grupo de infecção musculoesquelética da Escola Paulista de Medicina. O Eduardo tem ampla expertise nos métodos de prevenção, diagnóstico e tratamento das infecções musculoesqueléticas. O Eduardo vai fazer a apresentação do caso e vai fazer algumas considerações sobre os temas de prevenção. Em seguida, nós vamos direto já seguir para a próxima apresentação, sem interrupção, para o Dr. Bill Bassetti. O Bill é um amigo também, é um infectologista especialista em infecção musculoesquelética no Espírito Santo,
em Vitória, também é professor de infectologia no Espírito Santo. O Bill tem bastante experiência nessa área e vai discutir todos esses temas associados. E, em seguida, a Raquel vai terminar a apresentação. A Raquel Bandeira é ainda minha aluna de doutorado, né? Termina agora, defende agora, em setembro, o doutorado em Ciências da Saúde na Santa Casa, mas completamente nas infecções musculoesqueléticas. Publicamos 2 papers no projeto de doutoramento da Raquel, e a Raquel vai terminar essa discussão das medidas de prevenção, abordando especificamente colonização para MRSA. Então, a gente tem um tema amplo. Eu vou fazer uma apresentação muito rápida, e depois vou passar para o Eduardo para o Bill para a Raquel, e a partir daí os senhores estão, por favor, livres para fazer perguntas, e as perguntas serão feitas sempre no botãozinho QIA, cada final de apresentação. Eu vou lembrá-los que as perguntas devem ser feitas não no chat, mas no QIA. A partir daí vocês coloquem as suas dúvidas, e no final a gente vai ter mais de 1 hora de discussão. Então, vai ser uma discussão rica, importante. Esse é um tema pujante, é muito importante que a gente coloque esse assunto no começo do webinar de 2021 OrthoInfect, para que todo mundo entenda as dificuldades que a gente lida no dia a dia e as complexidades que a gente lida no dia a dia nas infecções musculoesqueléticas. Bom, sou eu que vou começar, em seguida o Eduardo, depois o Bill e depois a Raquel. Então, eu vou começar a disponibilizar a minha apresentação, compartilhar a minha apresentação. A minha apresentação não vai durar mais do que 15 minutos, e a partir daí eu vou passar para o Eduardo, ok? Bom, essa é uma apresentação que eu fiz um pedaço dela no Congresso Brasileiro de Controle de Infecção, apertei o botão errado aqui, e a partir daí, essa apresentação, na minha opinião, é muito importante para a gente discutir uma coisa que é fundamental. No dia a dia dos controladores de infecção, dos infectologistas que trabalham na área de controle de infecção, os protocolos de prevenção de infecção são muito bem estabelecidos e normalmente são um conjunto de pacotes, ou os bundles, que normalmente são utilizados para todas as áreas cirúrgicas. O que a gente está discutindo aqui, o que nós vamos mostrar são as dificuldades, as complicações das infecções e as dificuldades de nós estarmos atrelados a somente um protocolo de prevenção para todos os conjuntos de cirurgias que são realizados em todas as áreas, e especificamente nas infecções ortopédicas e no manejo das infecções associadas aos implantes. A discussão temos que individualizar, ou pelo menos temos que começar a discutir essa individualização. De que maneira nós podemos mitigar as complicações infecciosas nas infecções associadas aos implantes ortopédicos, olhando os riscos, diminuindo os riscos passíveis de diminuição, e a partir daí de que maneira a gente pode trazer melhorias sem aumentar custos. Bom, esse é o grupo de infecção musculoesquelética, é um grupo que começou pequeno, o professor Fernando Baldi dos Reis coordena junto comigo, o professor Mauro Salles, a doutora Adriana Dáquila, infectologista, está dentro da coordenação do grupo, junto com o Dr. Carlos Augusto Finelli, que é um ortopedista. Então, nós falamos a mesma língua e trabalhamos o tempo inteiro dentro dessa estrutura. Temos o Eduardo e a Stefânia, que eram os especializandos anteriores, e atualmente nós temos a Carolina, a Gabriela, a Gabriela, a Paula e o Rodrigo, que é o ortopedista. Então, a ideia, gente, é essa, olha. A palavra é como eu customizo a profilaxia antibiótica nas cirurgias de artroplastias, nas cirurgias com implantes ortopédicas artroplásticas, porque normalmente os desfechos são terríveis. Quando tem infecção, esses são os meus conflitos de interesse. Vou passar rapidamente a discussão que a gente vai fazer, mas dando um contexto epidemiológico, nós sabemos que, no geral, as taxas de infecção associadas aos implantes ortopédicos, no geral, como um todo, pelo menos, publicações robustas dos Estados Unidos giram em torno de 5%. Coloca tudo na jogada, coloca coluna, coloca trauma, coloca artroplastia, coloca endoprótese, coloca cirurgias como um todo, mas nós sabemos que a quantidade de artroplastias de joelho e quadril é cada vez maior, a gente espera um número muito grande nos Estados Unidos, mas esses dados de novo são robustos, mas no Brasil também, e quando acontece uma infecção, vocês sabem que é muito difícil. Nas artroplastias de revisão, a taxa de infecção pode chegar até 20%. Nas endopróteses, cirurgias de próteses com tumor, é muito alta. Nas cirurgias por fraturas fechadas no idoso, a taxa de infecção é muito alta e os custos são muito elevados.
essas infecções se justificam a gente customizar a profilaxia? Basicamente porque são infecções que necessitam de uma concentração muito baixa de micro-organismos que ganham o campo perioperatório e têm capacidade de aderir no implante para poder fazer uma infecção que pode se manifestar de forma precoce, mas na maioria das vezes elas se manifestam de forma tardia. Então, o custo elevado, a taxa é alta e a fisiopatologia dessa doença, gente, é diferente. Não são cirurgias abdominais ou cirurgias sem implantes, são cirurgias ortopédicas, muitas vezes eletivas e muitas vezes na urgência, em que o inóculo para fazer uma infecção é muito pequeno comparado com as cirurgias sem implantes. Bom, nós temos uma gama de pacotes de medidas que já são feitas normalmente, que nós temos que fazer. E esse pacote de medidas já está contido nos manuais da Anvisa, por exemplo, que nós mesmos atualizamos frequentemente. Esse ano nós estamos atualizando o Manual de Prevenção de Infecção nas Cirurgias com Implantes da Anvisa. Eu, junto com vários colegas, coordeno essa atualização e nós sabemos o que fazer, sem dúvida nenhuma. Temos controle de glicemia, controle de temperatura, a tricotomia adequada, a higienização das mãos, o número de pessoal e assim por diante. Todas essas medidas vocês já fazem. Algumas coisas as pessoas esquecem. As pessoas esquecem, por exemplo, de colocar no seu pacote de medidas ou de individualizar, de customizar a dose do antimicrobiano por quilo, por exemplo, paciente idoso acima de 120 quilos, 3 gramas de cefazolina, a dose do aminoglicosídeo, da vancomicina com 15 miligramas por quilo, as pessoas esquecem, sem dúvida nenhuma. As pessoas esquecem de fazer o repique na dosagem do intraoperatório quando a cirurgia tem um tempo prolongado. As pessoas esquecem muitas vezes porque os pacotes de medidas são muitas vezes baseadas em um protocolo internacional. Mas se a gente olhar os protocolos internacionais, por exemplo, de todos esses pacotes que eu coloquei aqui para vocês, normalmente eles não contemplam estudos em infecção ortopédicas. Olha que loucura. Eles orientam o tratamento, a prevenção, as medidas de prevenção nas cirurgias com artroplastias, mas normalmente os estudos desses protocolos não estão associados às artroplastias. Então, os guidelines não são baseados em evidências em cirurgias ortopédicas. Então, gente, além da profilaxia antibiótica, obviamente que a gente tem várias outras coisas para serem feitas, mas esse artigo me chamou muito a atenção e sugiro que vocês, por exemplo, leiam esse artigo. Esse artigo foi uma análise da revisão de medidas de prevenção feitas no JAMA, agora em 2020, e que questionou os principais pacotes ou as principais medidas que podem ser utilizadas, por exemplo, nas cirurgias com artroplastias, que são recomendadas por um grupo e não são recomendadas por outros guidelines, por exemplo, a Associação Organização Mundial de Saúde, o CDC, ou então as sociedades cirúrgicas, que seja profilaxia antibiótica com tempos diferentes. Por exemplo, nas cirurgias cardíacas e nas cirurgias ortopédicas, a gente pode fazer descolonização, as preparações com álcool, por exemplo, ou outras medidas que a gente pode fazer no intraoperatório, como betadina nas cirurgias de prevenção de joelho, por exemplo, o controle de temperatura de glicose estrito e assim por diante. Então, gente, o que é importante, e esse estudo e essa análise do JAMA coloca, é que os pacotes de medidas têm cada vez mais que serem incorporados com medidas individuais para determinados procedimentos cirúrgicos, como as cirurgias ortopédicas, por exemplo. Nesse estudo, ou nesse papers, eles citam o que eles chamam de ERAS, que é um pacote de medidas individualizadas que são aplicadas para determinados grupos de cirurgias, apesar de muitos desses pacotes ou muitas dessas condutas não estarem associadas a balizamentos por ensaio clínico randomizado. De novo, nós sabemos muitas coisas que temos que fazer para prevenir infecções, por exemplo, nas artroplastias infectadas, seja na cirurgia eletiva ou na cirurgia com trauma no idoso. Mas, normalmente, gente, fazer tudo isso de uma maneira só, num pacote único para todos os pacientes, não está funcionando. Sem dúvida nenhuma, quem lida com isso no dia a dia vê que isso não está funcionando. Esse é um estudo também que mostrou, agora publicado no Journal of Clinical Medicine de 2020, que o que ele chama de prevenção precisa na prótese, na artroplastia, tem que ser utilizada, ou tem que ser começada a estudar, tem que ser iniciados estudos locais e estudos multicêntricos para que a gente entenda que de maneira a gente pode diminuir essas taxas de infecção.
o que a gente sabe que esses pacotes de medidas como um todo, sem dúvida nenhuma, não funcionam. Cirurgias de coluna cervical são diferentes, os micro-organismos são diferentes, as artroplastias no idoso pós-fratura fechada, cirurgia de emergência, tem taxa de infecção completamente diferente, a gente não pode simplesmente utilizar um pacote de medidas de uma paciente, por exemplo, idosa, que tem 5 dias de internação, tem cardiopatia, nefropatia, vem de instituição de longa permanência, uso de antibiótico prévio, tratando, por exemplo, uma infecção prévia urinária recentemente, e o controle de infecção orientar profilaxia cirúrgica com cefazolina normal para fazer uma prótese, porque a taxa de complicação infecciosa vai ser muito grande. Então, vários estudos nas infecções ortopédicas orientam e balizam e validaram, em termos de orientações de país ou em termos de orientação de estruturas hospitalares universitárias, por exemplo, fazer terapia antibiótica diferenciada preemptiva por tempo prolongado nas próteses de revisão, ou terapia antibiótica via oral estendida quando o paciente sai, estendida em qualquer grupo de pacientes com maior risco, aplicar pacotes de medidas de risco, por exemplo, como o índice de cálcio, ou fazer terapia antibiótica em associação endovenosa com o glicopeptídeo e a cefalosporina, ou fazer terapia antibiótica local. Isso é o que a gente vê no dia a dia, gente. A gente sabe que fazer profilaxia antibiótica como um todo diminui risco de infecção, sem dúvida nenhuma, nas próteses de quadril, nas próteses de joelho, nas cirurgias primárias e nas cirurgias de revisão. O que a gente precisa melhorar é que, como eu faço para diminuir as altas taxas de infecção nas cirurgias de revisão, nas cirurgias por trauma, como é que eu faço para diminuir as taxas de infecção? Se o meu hospital, por exemplo, tem uma taxa de infecção muito alta por bacilo gram-negativo multiresistente ou por MRSA, em que a cefazolina ou cefaloxina não vai contemplar, ou se o meu grupo de pacientes tem fatores de risco extremamente elevados individualmente, como o obeso mórbido, o diabético, ou pacientes que eu sei que vão ser submetidos na cirurgia com risco muito grande. Essa é uma publicação também recente do grupo espanhol, que deixa isso muito claro. Há algum tempo, o grupo espanhol já faz terapias diferenciadas para cirurgias de próteses em pacientes de risco, como cirurgias em pacientes que vão ser submetidos a próteses na urgência, e também pacientes específicos acima de 18 anos, índice de massa corpórea, diabéticos, eles usam scores de risco específico. Essa é uma publicação super antiga do grupo espanhol, mas mostrava lá atrás e mostrou de forma muito clara que o idoso com cirurgias para hemertoplastias na urgência, com infecção aguda e bacilo gram-negativo, a taxa de risco para isso acontecer é simplesmente o paciente ser idoso, é simplesmente o paciente ser colocado numa cirurgia de prótese na urgência. Então, lá atrás, o grupo espanhol, vários serviços, começou a orientar terapia dupla com teicoplanina e cefuroxima para todo e qualquer paciente com fratura de colo de fêmur, não só os que têm fator de risco específico, num score, por exemplo, mas para todo e qualquer paciente, e foram avaliar se essas medidas diminuem a taxa de infecção. E esse é o primeiro estudo que mostrou que realmente diminuiu a taxa de infecção de 5% para 2,7%, com uma diferença estatisticamente significante. O mesmo grupo fez o mesmo estudo depois de 10 anos e mostrou que essa orientação de teicoplanina com cefuroxima se mostrava estatisticamente significante, se mostrava, sem dúvida nenhuma, como uma medida efetiva para diminuir taxa de complicação infecciosa e taxa de infecção, e os fatores de risco mais importantes eram tempo de cirurgia em tempo único e pacientes que recebiam transfusão de sangue. O mesmo grupo, o grupo espanhol, também tem mostrado que, quando a taxa de infecção por bactérias gram-negativas é muito alta, no seu hospital, vale a pena você buscar isso e modificar a orientação baseado no que você encontra no seu hospital. Por exemplo, seja se você vai direcionar o tratamento para MRSA ou direcionar o tratamento para bacilo gram-negativo, por exemplo. Esse é um outro estudo de um outro grupo, que não é mais o grupo espanhol, mas que propôs, na realidade, terapia antibiótica dupla para aqueles pacientes que têm mesma coisa com cefazolina e vancomicina, que têm qualquer tipo de complicação. Eles fizeram uma análise retrospectiva de mais de 1.800 pacientes e mostraram que a taxa de infecção, apesar de ser baixa, diminuía de 1,8% para 0,8%. E eles mostraram que isso era especificamente importante nos pacientes sexo masculino com índice de massa corpórea e com algumas doenças crônicas como o DPOC, aqueles pacientes que recebiam transfusão de sangue. Então está claro para a gente, até nos estudos mais atuais como esse,
que orientar terapia antibiótica diferente para grupos de risco específicos na artroplastia primária ou artroplastia de revisão e na artroplastia do paciente idoso pode ser importante para diminuir a taxa de complicação. Esse estudo, ele é um estudo americano, que foi publicado mostrando que fazer terapia estendida de 5 dias e numa quantidade grande de pacientes, mas mais especificamente nesses pacientes, diminui a taxa de complicação. Eles fizeram com 3.855 pacientes e o NNT, o número necessário para diminuir uma PGI, uma infecção em artroplastia, era de 57. Esse estudo foi publicado agora no Journal Clinical, no Journal Arthroplastia, que é uma revista muito importante, e eles mostraram que o grupo que mais se beneficiavam eram os pacientes do sexo masculino e com todas aquelas características que a gente viu. Então, quanto maior o número de fatores de risco associado quando eles faziam terapia mais estendida, ou seja, uma terapia preventiva, que não é uma terapia profilática, porque se a taxa de infecção é muito grande, obviamente que a gente não pode nem considerar isso como uma terapia profilática, se a taxa de infecção é acima de 5%, mesmo numa cirurgia limpa. Um outro approach, gente, que é muito comum na artroplastia, são as cirurgias de revisão, por exemplo, com próteses cimentadas com antibiótico. Lá atrás, o grupo Scandinávio já mostrou que nas próteses de revisão, fazer prótese de revisão com cimento impregnado com antibiótico diminui a taxa de infecção, e isso é feito em muitos centros, sem dúvida nenhuma. Então, o que eu quero discutir com vocês é olhar especificamente na sua casa, ou neste país, ou na sua região, estratificar risco de pacientes que vão ser submetidos a cirurgias com implantes, que o número de bactérias, o burden bacteriano para produzir infecção é muito menor do que uma cirurgia sem implantes. Os riscos individuais, os riscos do trauma, os riscos cirúrgicos, os riscos do tipo de implante influenciam sem dúvida nenhuma. Esse é o estudo agora da Raquel, a Raquel está aqui, e ela mostrou nesse estudo, lá na casa dela, que a taxa de infecção era relativamente alta, mas principalmente nos pacientes do hospital dela, a maioria das PGIs estavam associadas a bactérias gram-negativas multiresistentes, e o fator de risco para bactérias gram-negativas multiresistentes PGI eram cirurgia de revisão, infecção ortopédica prévia, a presença de hematoma e infecção precoce. Então, aqui é extremamente importante analisar que essas medidas ou esses achados são fundamentais nesse serviço para que você possa mitigar esse risco ou então intervir nesse risco para que os pacientes não evoluam com infecção por bactérias gram-negativas resistentes. É para isso que servem esses estudos de análise de fator de risco. Então, na minha recomendação pessoal, pacientes que apresentam alto risco de infecção, principalmente na cirurgia de revisão, e aqui eu esqueci, nas cirurgias primárias pós-trauma no idoso. Os pacientes com score de risco de morbidade de cálcio elevado acima de 5, e esse estudo a gente já faz há muito tempo e a gente espera publicar no máximo no ano que vem. E pacientes com alto risco para MRSA devem ser submetidos a uma terapia profilática diferente, sem dúvida nenhuma. Pode ser uma terapia, como nesse estudo aqui, por exemplo, que ele propôs o que ele chama de profilaxia antibiótica estendida oral. Eu não utilizaria esse nome, de novo eu colocaria como uma terapia preemptiva baseada em fator de risco. Aqui, esse estudo publicado no JBJS sofreu bastante crítica, apesar de ele mostrar que pacientes com índice de massa corpórea, diabético, tabagista, insuficiência renal, os pacientes colonizados por MRSA tinham maior risco de infecção. Então, esse estudo ficou claro, mas logo depois, esse estudo também foi criticado, porque não pode ser feito para todos os pacientes, sem dúvida nenhuma. No consenso internacional, a gente discutiu isso. Será que existem formas alternativas de profilaxia antibiótica para pacientes de alto risco? Na realidade, lá atrás, quando esse consenso foi publicado em 2018, na revisão do Soriano, ele mostrou que existia, foram os próprios estudos do Soriano que mostraram isso, lá no grupo europeu, na publicação de 2006, na publicação de 2016. Bom, o que eu sugiro, na realidade, para a gente terminar e continuar nessa discussão de profilaxia, e eu sugiro fortemente que vocês coloquem as perguntas de vocês no QIA, para a gente fazer essa discussão no final, é que os manuais da Anvisa que a gente revisa, nós abordamos algumas condutas diferenciadas para cirurgias com implantes, como descolonização nasal, como métodos diagnósticos, por exemplo, mas é fundamental que a gente respeite os processos, fazer cefazolina ou cefuroxima sempre pelo peso e fazer repique,
Nas artroplastias de revisão, em que o risco é muito alto e que a prevalência de MRSA é elevada, eu sugiro terapia dupla. Sugiro terapia dupla nas artroplastias de revisão, também no paciente idoso e na primária no paciente idoso com índice de cálcio elevado. Nas artroplastias de revisão cimentadas, sugiro antibiótico. De novo, nas artroplastias primárias, no trauma, na fratura, com cálcio acima de 5, eu sugiro que a gente colete cultura e a gente faça terapia antibiótica dupla. Vou fazer a minha propaganda, gente, quem tiver interesse. Nós fazemos um curso de especialização na Escola Paulista de Medicina. É um concurso, é uma duração de 1 ano, e é muito interessante. Eu sou o coordenador, junto com o professor Baldi, e a gente passa 1 ano estudando isso o tempo inteiro. Esse é o grupo, e essas são as unidades e os congressos que a gente participa. Eu vou deixar a minha apresentação, e agora eu vou pedir para que a gente volte. Boa noite, meu nome é Eduardo César, é um prazer participar novamente desse webinar, é o 4º webinar, é o 2º que eu participo, e eu fiz minha formação na Universidade Federal do Pará, sou ortopedista formado no Hospital Porto Dias, lá em Belém, posteriormente fui para São Paulo, fiz a formação de cirurgia de perna e tornozelo no IANSP, e desde o ano passado segui no Unifesp com infecção musculoesquelética. Se o grupo do Dr. Mauro já apresentou, eu vou começar o caso clínico. Caso clínico é um paciente que deu entrada no hospital no final de outubro de 2019, masculino, 66 anos, uma história de crise convulsiva por abstinência alcoólica, referia dor nos ombros e no quadril direito. De antecedentes, paciente etilista, tabagista, hepatopata, histórico de transfusão prévia, e no exame físico ele apresentava o membro inferior direito com rodado externo e encurtado. No membro superior apresentava hematoma, edema e redução do arco do movimento. Tinha também história de melena, uma endoscopia digestiva alta com gastropatia hipertensiva e varizes esofágicas. Então, o diagnóstico do paciente, ele tinha uma fratura do colo do fêmur direito e tinha fratura do chasção da extremidade proximal do húmero direito e esquerdo. Essa síntese prévia que tinha no quadril esquerdo era uma fratura que ele teve 2 anos antes. Isso foi no dia 24 de outubro de 2019. No dia 30 de outubro de 2019, foi realizado pela equipe do trauma uma artroplastia bilateral do ombro esquerdo e direito. E 8 dias depois, o paciente foi de novo para o centro cirúrgico e foi realizada uma artroplastia do quadril direito. O paciente seguiu um pós-operatório normal, foi de alta no dia 11 de novembro, e cerca de 3 semanas depois, dia 27 de novembro de 2019, ele retornou com drenagem e secreção purulenta para a ferida operatória de ombro esquerdo e quadril direito. O laboratório dele, o HB de 11.5, hematócrito 34.3, leucócito 5.900, plaqueta 158.000, VHS 19. Então, esse paciente, foto do pós-operatório, o paciente tinha fístula tanto no ombro esquerdo e no quadril direito. Aqui, só para delimitar, então, esse paciente ele tem um diagnóstico definitivo de infecção, ele tem uma infecção de artroplastia, ele tem fístula. Então, o diagnóstico clínico definitivo de infecção. Porque muitas vezes o paciente vai, volta e acaba entrando com antibiótico, o que não é o correto. Então, o que foi proposto foi o DER. Só vou falar que é o DER, porque tem muito médico de outras áreas aqui, talvez não tenha um manejo com o nosso linguajar. Então, o DER, na verdade, é um debridamento, antibiótico terapia e retenção do implante. Então, essa foi a proposta cirúrgica que foi feita no ambulatório. Então, o objetivo do DER é fazer uma limpeza mecânica dessa região, retirar, desbridar as bactérias planctônicas que ficam ali ao redor do implante, para impedir a formação do biofilme no local. E só para saber um pouco do DER, então, se todo paciente vai fazer o DER, o ideal é que o DER ele seja feito em até 3 semanas, para impedir essa formação do biofilme. Mas será que todo paciente vai infecção que fizer o DER, ele vai evoluir bem? Foi criado alguns scores. No caso aqui, eu apresentei o CLIC, que na verdade é uma nomenclatura. Então, verificar se o paciente ele tem insuficiência renal, ou se ele tem cirrose hepática, ou então qual foi a indicação de artroplastia, se ele tem cimento no implante, ou se ele tem um PCR acima de 115. Esse estudo que eu li, ele fala que vai calculando uma pontuação. No caso, quanto maior a pontuação, maior a chance de falha do DER.
e ele aponta que, geralmente, quando o paciente está acima de 4 a 5 nesse score, é indicado, às vezes, nem fazer o DER, já partir para um outro tipo de conduta. Então, no dia 28/11, foi realizado o DER, foi coletado material para a cultura, e o que cresceu foi a bactéria Proteus mirabilis multissensível. Esse paciente fez uma semana de antibiótico endovenoso, ciprofloxacina e vancomicina, e ele foi de alta com ciprofloxacina e Bactrim para completar a terapia antibiótica de 12 semanas. Aí ele esteve assintomático até fevereiro de 2020, quando retornou ao ambulatório com uma nova fístula, ou seja, teve falha do DER, teve uma falha de tratamento. E a nova proposta era a retirada do implante, terapia local com cimento impregnado com antibiótico, MMA, e, posteriormente, retirar esse cimento para colocar um novo implante. Só que aconteceu, veio a pandemia do coronavírus, esse paciente foi várias vezes no nosso ambulatório, não conseguia, ninguém sabia, na verdade, o fluxo de como seria o fluxo cirúrgico para esse paciente, se era ambulatório, as cirurgias ambulatoriais foram bloqueadas, não estava internando ninguém, e o paciente acabou que ele judicializou e conseguiu internação por via judicial. E, então, em outubro de 2020, então, alguns meses depois, foi realizada a conduta no grupo do quadril, no caso, na artroplastia do quadril, foi retirada a prótese e foi colocado no espaçador de cimento impregnado com antibiótico, com vanco e gentamicina, e no ombro foi optado pela ressecção, retirou tudo, não colocou espaçador com cimento com antibiótico. O que cresceu tanto na cultura de partes moles, periimplante, na região de fragmento ósseo, tanto na região do ombro quanto do quadril, foi uma E. coli. De acordo com o perfil de sensibilidade, foi optado pelo tratamento de vancomicina e cefepímico, e o paciente fez internação, durante a internação, ele fez vanco e cefepímico, ficou internado por uma semana. Aí ele foi de alta com ceftriaxona, 2 gramas por dia durante 4 semanas, para completar o esquema de tratamento, e posteriormente, ele reinternou em janeiro já de 2021, desse ano, para retirada de PMMA e colocação de nova prótese. Então, foi colocado um novo implante, nessa colocação foi retirado o cimento impregnado com antibiótico, foi coletado material para cultura, as culturas deram negativa, infelizmente, na época, a gente não tinha ainda o sonicador para mandar para a sonicação, e o paciente já retornou várias vezes no ambulatório, está bem satisfeito, porque ele está conseguindo deambular, a ferida operatória está bem cicatrizada, não tem fístula. O ombro também, ele não quer operar, foi optado por deixar sem nenhuma prótese, e ele está bem satisfeito em relação ao tratamento. E esse paciente foi interessante, porque ao longo do ano, nós tivemos bastante dificuldade em relação no manejo das infecções, justamente por causa da pandemia. Não consegui internar o paciente, e ver um paciente evoluir bem, de acordo com o que a gente acredita, o que nós estudamos, então é bem satisfatório. Voltando um pouco para as artroplastias, a importância da prevenção da infecção das artroplastias, porque eu vi um slide que o Dr. Mauro falava, assim, mais de 1 milhão de próteses nos Estados Unidos, mas eu achei um estudo que ele fala numa projeção para 2030 de ter mais de 3 milhões, tanto nas artroplastias primárias e um número crescente nas artroplastias de revisão. Consequentemente, com o aumento do número das artroplastias, vai aumentar o número de casos de infecção. Então, a infecção em si é uma complicação devastadora, com elevado custo social e econômico. Por quê? Esse paciente, se for olhar na vertente do paciente, é o paciente que ele fica mais de 1 ano sem trabalhar, ele fica isolado do seu convívio social, convívio de amigo, ele sai, ele acha que nunca vai curar da infecção. Custo também para o plano de saúde, porque o tratamento é caro, esse paciente é submetido a vários procedimentos cirúrgicos, várias internações, o custo do tratamento e além do sistema de saúde no geral, né? E a relação médico-paciente, ela acaba estremecida, porque o paciente fica meio receoso, o médico também ele fica bem atencioso em relação à parte, será que o paciente vai ter um processo em relação à judicialização, ali o paciente, às vezes, pode ficar desconfiado, vai pedir outra opinião, então a gente percebe bastante que o médico fica bastante ansioso quando tem um caso de infecção. Então, o objetivo aqui é um enfoque sobre a necessidade de mitigação dos riscos, implementação de estratégia de prevenção.
buscar fatores de risco modificáveis e não modificáveis, atentar para a seleção de pacientes, detecção de comorbidade, verificar se o paciente tem alguma comorbidade que pode influenciar diretamente no desfecho de infecção, no caso daqui das artroplastias, quantificação dos riscos perioperatórios, como o Dr. Mauro já citou, não só o risco antes da cirurgia, preparar esse paciente para o procedimento cirúrgico, no intraoperatório e no pós-operatório. E a aplicação dessas medidas de prevenção. Então, é importante ressaltar a participação de uma equipe multidisciplinar com enfoque totalmente na prevenção. O objetivo principal, além da prevenção da infecção, mas é manter a estabilidade do implante, porque sabemos nas artroplastias ela tem uma sobrevida. Se um paciente tiver uma infecção ativa, provavelmente esse implante ele não vai ter uma sobrevida como esperado. Então, é importante a participação da infecto, da fisioterapia, da geriatria, da ortopedia, da enfermagem, tudo com objetivo na prevenção. Ainda na estratégia de prevenção, sobre o paciente, eu pesquisei sobre cada fator de risco que esse paciente poderia ser mitigado, né, na admissão desse paciente no hospital. O consumo de álcool, ele aumenta o risco de infecção de artroplastia em 1,64 vezes. E quando ele está associado com a cirrose, ele aumenta mais ainda quando ele está associado com a cirrose hepática. A taxa de infecção do paciente tabagista ela pode ser até 3 vezes maior do paciente não tabagista. O score de Charles elevado também é um score que nós fazemos muito na Unifesp, no caso, serve para mitigar os fatores de risco. É avaliado o paciente em relação à idade e às comorbidades, e a partir da pontuação acima de 5, nós entramos com um antibiótico no intraoperatório. Não é tratamento nem profilaxia, antibiótico terapia preemptiva. Pensando se esse paciente pode infectar, então, entrada com antibiótico terapia no intraoperatório, coletar o material para a cultura e aguardar o resultado das culturas. A transfusão sanguínea também tem um risco elevado nas transfusões halogênicas como um fator de risco para infecção. Além da investigação de micro-organismo de crescimento lento, no caso, o paciente tinha uma infecção de artroplastia do ombro, onde o micro-organismo mais comum é o Cutibacterium acne. Então, é importante essa relação do ortopedista com o patologista para verificar em relação ao crescimento. Mandei um material para cultura, pode aumentar o tempo de cultura, porque essa bactéria de crescimento lento. Na conclusão, nós temos que a prevenção é fundamental para a infecção de artroplastia. É fundamental a estratificação do risco, o objetivo principal de prevenção de infecção, e as medidas direcionadas devem ser individualizadas. Nós não temos receita de bolo em relação aos pacientes. Cada paciente ele tem que ser mitigado, tem que ser investigado com comorbidades para prevenção, sempre no final, o objetivo prevenir a infecção e preservar o implante. Obrigado. Aqui é o nosso grupo. No passado, com o Dr. Mauro, Dr. Stefano, Dr. Adriana, e esse ano com os novos R4. Muito bom, Edu, muito obrigado. Se você puder deixar de compartilhar a tela. Não esqueçam, os senhores que estão aí do outro lado, temos mais de 80 participantes. Façam suas perguntas no QIA. Temos muito para discutir, eu sei que há dúvidas sobre esse tema, mas é bastante interessante, cada vez mais importante, vocês entenderem a importância de um especialista em ortopedia discutindo micro-organismo, discutindo medidas de prevenção, discutindo scores de risco, discutindo literatura como o Click Score, e a partir daí, o entendimento dessa relação em conjunto diminui, sem dúvida nenhuma, as complicações nesses pacientes. Eu vou passar agora a palavra para o Dr. Bill. O Bill é infectologista, como eu disse. Eu esqueci de falar a apresentação dele anterior. A gente vai discutir especificamente o que existe de literatura a despeito dos scores de risco pré-operatório, como já foi mostrado rapidamente por mim e também pelo Eduardo. O Bill vai colocar de maneira um pouco mais aprofundada se a gente deve ou não, se vale a pena ou não, trabalhar com os scores de risco para, a partir daí, estabelecer medidas personalizadas de prevenção e, consequentemente, diminuir taxas de infecção. Muito obrigado, Bill. O online está com você. O Dani vai dizer que é o... Olá,
o holofote. Ótimo. Obrigado, Mauro. Obrigado a todo o grupo do DOT aí por mais essa oportunidade. É um prazer estar com todo mundo, essa galera que eu já conheço e que já é o meu 7º Porta Infecto. Então, tenho muito prazer sempre de estar participando disso aí. Nós não estamos vendo a sua câmera, Bill. A minha câmera ou a minha tela? A sua tela a gente está vendo. Você a gente não está. Doutor? Opa! Como você está compartilhando pelo tablet, a imagem da câmera ela não aparece enquanto o senhor faz o share screen. Foi? Ok? Enquanto o senhor fizer o share screen, nós não veremos a sua câmera. Não tem problema não, porque eu sou meio feio mesmo. Pois o senhor está pelo tablet. Mas assim que o senhor concluir, a gente volta a ver a sua câmera, tudo bem? Mas o seu material está excelente. Perfeito. Vamos lá. Bom, são meus conflitos de interesse. Bom, eu vou trazer mais um caso para a gente contextualizar. Então, essa foi a minha paciente mais recente, que eu apliquei tudo que eu vou mostrar para vocês agora. Então, ela tinha 89 anos, ela tinha uma fratura prévia do colo do fêmur e tinha sido feito uma haste tipo Gamma-Neil aos 5 anos, e ela voltou ao consultório do ortopedista com uma necrose da cabeça do fêmur, e ele fez a indicação, a princípio, de uma nova artroplastia para ela. Ela chegou em cadeira de rodas, só que em casa ela tinha a capacidade de realizar as tarefas do dia a dia, sem muitas dificuldades, segundo a família, né? Era uma diabética, mas controlada, ela tinha uma glicada de 5,5, que é muito bom, assim como a hipertensão dela era muito bem controlada, tinha uma neoplasia de mama prévia tratada e sem recidiva já há 15 anos, e tinha uma demência que, segundo a família, era classificada como leve. A gente vê que é uma paciente de fato idosa, tem ali os desenhos venosos, um pouco até de fezes ali na ampola retal, então é uma paciente que, de fato, o ortopedista vai olhar para isso aí e já não vai achar muito interessante, né? Da mesma forma, nós, na Infecto, temos que começar a olhar para isso achando que tem alguma coisa que pode dar de errado aí, como foi exposto até agora. Quando a gente leva um paciente desse para um procedimento cirúrgico, do ponto de vista do hospedeiro e do ponto de vista do próprio procedimento, enquanto infectologistas, controladores de infecção e do ponto de vista da ortopedia também, e aí muito do ponto de vista pessoal, a gente tem que ter questões relacionadas ao hospedeiro, como ter as comorbidades controladas, não ter nenhuma colonização que a gente sabe que é fator de risco, status nutricional, a possibilidade de uma reabilitação pós-procedimento, e nos pacientes do SUS isso é muito importante, por conta aí da questão do acesso, que pelo menos na nossa realidade, aqui em Vitória nem sempre ela é muito fácil, e então para alguns procedimentos isso vai fazer uma certa diferença, e para alguns pacientes também, e o nível psicossocial adequado para complicações futuras. E aí a gente ouviu até agora a questão do consumo de álcool, tabagismo, e tudo isso faz parte da questão do nível do psicossocial do paciente para que ele possa evoluir de forma favorável. Do ponto de vista do procedimento, a gente tem que ter um material cirúrgico, o ortopedista tem que ter um material cirúrgico adequado e de qualidade, de preferência, né? Porque isso vai fazer com que o tempo cirúrgico dele seja menor, vai fazer com que a agressão tecidual seja melhor. A sala cirúrgica, como o Mauro pontuou, ela tem que estar compatível com o procedimento quanto ao número de pessoas, a adequação da ventilação, a abertura de portas. Um bom anestesista para fazer uma anestesia de acordo com o porte daquela cirurgia, que isso também pode atrapalhar aí na recuperação do pós-operatório, as condições de pele, tecidos moles, a equipe de sala preparada para não ter que toda hora você tem que parar o procedimento para ensinar ao instrumentador, ao circulante o que ele tem que fazer. Enfim, são diversos fatores que não necessariamente estão relacionados com o pré-operatório, mas que tem ali um contexto geral que podem atrapalhar ou contribuir para que o meu procedimento, para que o paciente saia dali melhor do que entrou. Quando a gente começa a falar de estratificação de risco, e já foi falado da cirurgia de urgência no idoso, a gente tem que levar em conta que quanto mais a gente consegue melhorar a condição do paciente para entrar no procedimento cirúrgico, de fato talvez seja melhor. Mas, por outro lado, se a gente for pegar essa publicação recente do Bone Joint, isso foi uma revisão sistemática com uma meta-análise, a gente vê que retardar muito a cirurgia no paciente acima de 60 anos, pós-fratura do colo do fêmur, talvez não seja tão interessante. Então, partindo do pressuposto da avaliação inicial desse paciente, ele vai ser submetido a um atendimento
atendimento inicial, onde você vai estabilizar, não necessariamente o ortopedista, mas às vezes o primeiro atendimento ali da equipe cirúrgica, ver se não tem nenhuma outra condição que precisa ser tratada, estabiliza, medica o paciente, e aí o ortopedista vai entrar, classificar aquela cirurgia e vai programar um procedimento cirúrgico para ele, de emergência ou não, mas geralmente é um procedimento de urgência. Uma vez que ele programa aquilo, se a gente conseguir colocar um score de risco, uma estratificação de risco no meio desse tempo, a gente vai entender que talvez aquela síntese que ele pensou lá no primeiro atendimento, se a gente for pensar nos fatores do hospedeiro, talvez eu possa ter uma síntese que não seja a melhor possível do ponto de vista funcional, mas que possa atender o paciente baseado no fator de risco que ele tenha. A gente vai tentar entender a questão da profilaxia customizada, que o Mauro já falou, que o Eduardo já começou a pontuar, e que a Raquel vai conseguir talvez finalizar para a gente, e a avaliação clínica do ponto de vista de comorbidades, né? Então, nisso tudo, a gente programa um segmento pós-alta justamente para tentar identificar alguma complicação de curto prazo. Então, pensando na estratificação e na urgência, a gente tem como aplicar essa estratificação, talvez de preferência sem retardar muito o procedimento cirúrgico do paciente. É óbvio que, às vezes, para controlar os fatores relacionados ao trauma, a gente vai ter que retardar, mas acho que tem que dar uma balanceada nessa estratificação, controle das comorbidades e o tempo cirúrgico. Quando a gente fala de cirurgia eletiva e coloca uma estratificação de risco no meio disso tudo, talvez seja muito interessante fazer as questões das mini-artroplastias que a gente tem hoje. Por exemplo, a questão do joelho, das artroplastias compartimentais, né, nas bicompartimentais. Então, isso dá ao paciente uma artroplastia com menos implantes, menos cruenta, mais direcionadas, com menos lesões e provavelmente uma recuperação mais rápida. É óbvio que isso tem um custo, isso depende da expertise do cirurgião, que não é igual fazer uma artroplastia total e ponto, isso depende de um treinamento específico, depende de uma angulação específica, de um corte específico, e obviamente que a disponibilidade do material. Então, pensando em procedimentos de urgência e procedimentos eletivos, ambos primários, a gente começa a pensar que existe espaço para uma classificação de risco para esses procedimentos ortopédicos. Do ponto de vista prático, puxando aqui agora para o quadril, no fluxograma da sociedade brasileira, a gente tem essa oportunidade do ponto de vista do dia a dia, do ponto de vista prático do ortopedista. Isso está na cabeça dele, isso não necessariamente todos os infectologistas conhecem. Então, quando um ortopedista vê uma fratura do colo do fêmur, ele vai primeiro avaliar a marcha daquele paciente, depois ele vai ter a oportunidade de tentar entender como é que esse paciente do ponto de vista metabólico, como é que esse paciente do ponto de vista de expectativa de vida, e aí já começar a introduzir uma classificação de risco dele. Nesse caso, que a Sociedade Brasileira recomenda, é o score de ASA, onde com 4 ou mais, ou seja, os dois extremos da classificação, você vai começar a pensar no tipo de cirurgia que vai fazer para esse paciente. E aí, quase sempre a gente vai cair, se você seguir a setinha, numa artroplastia parcial. E nesses dois pontos, tanto da artroplastia parcial quanto da classificação de risco, essas oportunidades vão existir para a gente poder tentar, de alguma forma, entender qual o benefício daquele paciente. Se ele for extremamente sarcopênico, será que ele vai conseguir uma reabilitação? Será que a gente não vai exacerbar os quadros neuromotores dele, o paciente com Parkinson, que já está ali no limite de insuficiência ou não? Então, por mais que os objetivos da prótese e da artroplastia tenham melhorar a qualidade de vida, uma reabilitação precoce, a gente tem que começar a tentar linkar esses dois fatores. O que a artroplastia vai oferecer ao paciente, mas o que o paciente vai conseguir aproveitar daquela artroplastia. Só como um exemplo prático. Então, pensando nisso, os guidelines internacionais, como, por exemplo, da Associação Americana de Cirurgia Ortopédica, eles seguem mais ou menos a mesma linha, só que aqui já é um fluxograma que você pode ir ticando aí do lado esquerdo e ele vai te oferecendo. Então, pensando num paciente que não está aqui, mas para a gente contextualizar, uma artroplastia parcial seria o mais adequado para ele. Só que a gente ainda poderia optar por uma artroplastia total ou por fixações múltiplas. E aí, às vezes o adequado para aquele paciente que já é um idoso, foi um trauma, já tem um monte de fator de risco, tem um cálcio elevado, como o Mauro já começou a contextualizar,
eu penso que talvez, apesar da himetroplastia ser o mais adequado para ele, talvez uma fixação múltipla, apesar de não dar a mesma qualidade de vida, eu vou conseguir espoliar menos aquele paciente e permitir que ele consiga ficar mais tempo com a família, mesmo sem dor, e esse tipo de contexto que a gente vai tentar extrair dos scores de risco. Então, pensando nisso, vamos trazer para o nosso dia a dia o que a gente tem. Então, o score de ASA, ele é o score mais utilizado, né? Então, ele da Sociedade Americana de Anestesiologia, ele é muito simples, a gente aprende desde o primeiro período de faculdade, então ele tem uma utilização muito disseminada, a correlação dele é muito boa com mortalidade, só que ele tem uma baixa especificidade para prognóstico e cirurgias ortopédicas quando comparado aos outros. E uma crítica importante que, pessoalmente, eu tenho nesse score é que ele vai de não tem doença sistêmica, aí ele tem uma doença sistêmica moderada ou leve, depois uma doença sistêmica mais grave, depois uma grave que compromete a vida. Então, eu considero ele um pouco subjetivo, principalmente para quem está começando a usar ele no dia a dia. Talvez para o anestesista ele seja mais que suficiente, eles usam isso há muito tempo. Então, mas para nós, na hora de decidir, para mudar uma conduta, principalmente uma conduta onde o ortopedista vai mudar a opção dele por uma síntese, onde eu vou mudar a minha opção por um antibiótico, então talvez ele seja muito frio, ele seja muito inespecífico. O score que vem sendo bastante comentado é o score de Carlson, então ele é um score de comorbidade que vai levar em conta aí diversos fatores, e ele já foi desenvolvido pensando em cirurgia, principalmente nas cirurgias plásticas, em oncologia, se valia a pena ou não valia a pena fazer cirurgias mais agressivas. Ele tem uma boa correlação com mortalidade no pós-operatório, e ele vem apresentando uma correlação significativa com as questões de complicações no pós-operatório, incluindo a reabilitação. O ponto de corte ideal, a gente conversa muito aí no maior igual a 5 pontos, talvez esse seja o melhor valor da literatura, mas vai depender muito do nosso objetivo enquanto serviço. Tem aí a foto à esquerda de vocês, que é de um aplicativo, então eu calculo isso ali rapidinho, e aí eu já consigo ver que com 9 pontos a estimativa de sobrevida dele em 10 anos é de 0%. Então isso denota um paciente que realmente talvez não se beneficie da sobrevida de uma prótese aí de 15, 20 anos, enfim, dependendo do material que for utilizado. Eles não são os únicos. Eu trouxe um outro exemplo aqui, inclusive de um print de uma tela de ortopedia, né, do OrthoKit. Então, é um score que também ele já vem desde 1998, ele é o Elixhauser. Ele também ele avalia a probabilidade de reinternação e mortalidade intra-hospitalar. Ele não é exclusivo de ortopedia, mas ele vem sendo adaptado a isso. Ele é mais complexo porque ele avalia pelo menos 30 comorbidades, então, apesar de você ter mais comorbidades, eu fiz um teste, às vezes quando você põe o usuário de droga endovenosa, ele diminui o risco do paciente, então eu achei isso meio complexo, não tenho tanta mão com ele como eu tenho com o cálcio, mas de um modo geral ele tem uma boa correlação com o prognóstico e é semelhante ao cálcio, dependendo do que a gente for analisar. Então esse é um outro índice que vem sendo estudado na literatura, e que parece ter uma boa correlação, e como vocês veem na tela aí, ele tem grupos de ortopedia utilizam ele no dia a dia. Quando a gente vai partir para as evidências, então, eu trouxe aqui um primeiro estudo de 2013, desse grupo de Boston, que analisou retrospectivamente 30 mil cirurgias ortopédicas em 12 hospitais de 2008 a 2011, tiveram 3% de readmissões, então não foi estratificado qual o melhor ponto de corte para o cálcio, mas lá eles fizeram esse corte preliminar de 5 pontos, e a gente viu alguma correlação com o evento adverso, principalmente cirurgia de grande porte, como vocês podem ver na primeira tabelinha, na tabela 3, artroplastia, cirurgias da coluna e o trauma. Então, na readmissão especificamente. Na tabela 5, que é imediatamente à direita, a gente não consegue ver correlação com infecção especificamente, mas do ponto de vista estatístico. Mais embaixo, quando a gente começa a ver riscos que levam à infecção, como riscos como a transfusão, e aí a gente vai de novo para artroplastia, coluna, trauma e oncologia. Então,
de um modo geral, o Carlson consegue mostrar para a gente alguma relação com o prognóstico do ponto de vista de mortalidade, do ponto de vista de readmissão, de complicações, né? E aí já transpõe por mim aqui indiretamente com fatores de risco que podem levar à infecção. Do ponto de vista de custo, isso já foi falado nas duas apresentações anteriores, a gente consegue ver que quanto maior o score de comorbidade do paciente, o score de Carlson, maior é o custo desse paciente. Isso tem a ver, entre outras coisas, com o tempo de hospitalização. Então, e esse tempo de hospitalização não necessariamente no pré e no pós-operatório, por conta da cirurgia, mas por conta de não internar do jeitinho que o ortopedista, do jeitinho que o anestesista quer para fazer a cirurgia, ou sair do procedimento cirúrgico, que geralmente foi de grande porte, e aí não conseguir sair redondinho, precisar de transfusão. Então, essas pequenas variáveis que a gente não leva em conta saem aí de um custo de $26 mil para $35 mil. Então, isso para um sistema de saúde como o nosso tem que ser levado em consideração, e todas as nuances que têm sido relevantes aí nos planos de operadoras, também não dá para deixar de pensar nessa questão do custo. Então, o score de comorbidade mostrando a gente a questão de prognóstico e a questão do custo relacionado àquele procedimento, e ambos. Quanto maior, pior o prognóstico do ponto de vista clínico e do ponto de vista de custo. Já trazendo aí a questão da mortalidade e da questão de escolher um tratamento para o paciente, tratamento mais conservador, um tratamento mais agressivo, a gente vê que esse estudo que foi prospectivo de 2013 a 2016, com 354 pacientes, e aí já relacionado a membro superior, foi um segmento considerável, na minha opinião, um estudo de 24 meses, no mínimo. Então, o score de comorbidade maior que 5 pontos aumentou o risco de evento adverso, incluindo a mortalidade. E deve sempre ser considerado, nesse caso, o score de comorbidade maior que 5 pontos, se eu devo ou não fazer cirurgia no paciente, obviamente, se houver essa possibilidade. Então, aqui mostrando especificamente para vocês, no grupo da esquerda, se eu não operei, mesmo eu não tendo operado, a sobrevida do paciente com cálcio maior que 5 já foi menor do que aquele grupo conservador. Mas, quando eu pego esse paciente e opero ele, aí a sobrevida diminui muito. Então, a gente está falando assim, aqui de você tentar oferecer uma sobrevida para o paciente, uma qualidade de vida para o paciente, desculpa, só que a gente tira dele sobrevida. Então, talvez o ideal não seja não operar, mas a gente repensar no porte, no tamanho, no tempo de cirurgia que aquele paciente vai ser submetido, para daí tentar balancear a questão de oferecer o procedimento e oferecer sobrevida para o paciente. Esse estudo bastante recente, e aí já bem focado na questão da cirurgia no idoso, ele mostrou uma relação interessante. Foi todo idoso, toda paciente com mais de 65 anos, vou nem chamar de idoso, pelo amor de Deus, né? Todo paciente com mais de 65 anos, pós-trauma, que entrou no serviço e teve uma tomografia realizada, seja uma tomografia do membro superior, uma tomografia do membro inferior, e que de certa forma teve ali cortou a parte muscular, eles entraram numa coorte onde essa TC avaliou especificamente a parte muscular desses pacientes, então através do índice músculo-esquelético, e foram incluídos aí diversas avaliações nutricionais, tentando correlacionar o cálcio com a sarcopenia. E mais uma vez, esse número mágico aí de 5, então um cálcio maior do que 5, aqui não foi maior ou igual, teve uma correlação com sarcopenia e também com performance física. E aí, se a gente for ver naquela curva ROC, talvez um cálcio aí com de 5 pontos, com uma sensibilidade e uma especificidade aí de quase 80%, tentando mostrar que, além de tudo, além do prognóstico de mortalidade, talvez pensando na sarcopenia, o meu paciente não tenha oportunidade de fazer uma reabilitação suficiente, e aí sim evoluir com complicações até mesmo infecciosas, não do sítio cirúrgico, no pós-operatório, por conta da imobilidade de outras coisas. E, para finalizar, do ponto de vista desses scores, como eu citei, o Elixhauser foi feito recentemente, agora em maio,
uma comparação entre esses dois estudos. Então, foi um estudo retrospectivo com 8.080 pacientes com mais de 65 anos, basicamente com fratura do quadril. Não teve nenhuma diferença nesse score em relação à mortalidade. Mas quando houve uma substratificação para pacientes com mais de 80 anos e que, dentre os diagnósticos, a gente tinha demência, algum tipo de demência, o cálcio tinha o melhor preditor era o melhor preditor de mortalidade. Então, mostrando aí, de alguma forma, além dele ser muito mais simples e ter em aplicativo de celular, alguma vantagem do cálcio em relação ao Elixhausen. Voltando àquele caso lá do início que eu falei para vocês, então a gente tinha uma paciente que precisava de fazer uma artroplastia, ela tinha um cálcio de 9, o ASA era de 2, então lá pelo fluxograma o ASA não seria um problema para a gente indicar uma artroplastia total, por exemplo, e essa artroplastia foi indicada basicamente por conta da dor e a necrose da cabeça do fêmur. Ela tinha passado no cardiologista que indicou o pós-operatório em terapia intensiva. A consulta com o nutrologista, ele já programou suplementação com essa dieta Impact, que tem, segundo alguns estudos que ele apresentou posteriormente, redução aí na taxa de infecção, porque ela é imunomoduladora. A profilaxia foi customizada, associada a uma descolonização. Era uma paciente que foi MRSA positiva na pesquisa nasal, então, além da descolonização, foi feita cefazolina mais vancomicina, com a dose de ataque sugerida, uma dose de manutenção por 24 horas. Nós não continuamos com a profilaxia estendida para esse paciente, ou a pré-ictiva. E uma coisa que é importante, que a gente acaba esquecendo, é que, além da vacina de Covid, que de SARS-CoV-2 que essa paciente já havia feito, nós vacinamos ela para pneumococo com a pneumo 23, pela idade dela, e antecipamos a vacinação para influenza. Ela teria indicação por ser grupo de risco, mas a cirurgia veio antes, então a gente indicou a vacinação para influenza para ela, foi na rede privada, tomou, e obviamente o segmento pós-operatório com a infectologia, como disse para vocês lá. Bom, para a gente fechar isso e começar a levar para a discussão, todos os estudos que eu mostrei para vocês até agora de estratificação de risco têm a ver com cirurgias primárias e até mesmo com cirurgias de urgência no trauma. Pouco se sabe em relação a esse caso que eu mostrei para vocês, nas cirurgias de reabordagem, principalmente do ponto de vista da aplicação dos scores de risco. Então, o último estudo que eu encontrei é esse do Dareva, um grupo do Reino Unido que tem um peso muito grande nas infecções osteoarticulares, de maio de abril desse ano, mostrando uma meta-análise com 35 estudos, 92 mil pacientes. Nem todos os estudos levaram em consideração os mesmos fatores de risco, então tinha aí um viés relativamente alto no score que eles utilizaram. A grande maioria foi em artroplastia, não foi no trauma, não foi nas osteossínteses, não artroplastia. Um estudo apenas utilizou o score de Carlson e outros dois utilizaram o score de ASA, mas conforme já foi pontuado lá atrás, a obesidade, o IMC, é um fator de risco, o tabagismo é um fator de risco, o etilismo é um fator de risco importante nessas revisões. Então, apesar da gente não ter um score específico, o cálcio específico para intervir, para programar essas cirurgias, essas revisões, existem possibilidades, existem fatores que a gente deve levar em conta e atuar de forma precoce, e apesar dos fatores nutricionais não terem sido levados muito em conta ou não terem sido significativos na maioria desses 35 estudos, eles podem ser importantes e devem ser levados em consideração. Como mensagem final, a gente começar a discutir, o objetivo ortopédico da fratura e implante, ele é primordial, ele tem que continuar sendo levado em conta. Só que a gente tem que entender que o papel da estratificação é sistematizar esse processo, tirar a subjetividade do doença sistêmica grave com risco de morte, e dar um número. Então, o score de cálcio de 5 é um sinal de alarme para a gente parar e falar assim, opa, espera aí que talvez tenha uma coisa diferente para eu fazer aqui. Então, é isso que a gente precisa de fazer, é para isso que vão servir, por enquanto, esses scores de risco. É óbvio que isso vai ganhando força, como o Mauro disse, eles já estão produzindo artigo, então, provavelmente a gente vai ter
uma força maior desses scores, como já tem o CLINIC, como já tem outros aí nessa interface infecto-ortopedia. O uso rotineiro dessa classificação ela pode minimizar as complicações pós-operatórias através dessas medidas de otimização pré e intra, apesar de ainda faltar estudo mostrando que atuar nessas medidas vai fazer essa redução lá na frente. Então, isso já está sendo feito também, e provavelmente nos próximos anos a gente vai ter esse estudo prospectivo mostrando essa atuação nos fatores de risco, intervindo ali nas complicações pós-operatórias, não necessariamente morbidade, mortalidade, mas também as outras complicações. E para pacientes com esse score, que a gente vai considerar alto, que é maior ou igual a 5, é fundamental a atuação do infectologista. A gente já faz a avaliação pré-operatória do anestesista para ver se é geral, se é local, se precisa de fazer alguma coisa. A avaliação do cardio para saber se o risco é alto, se dá para fazer aquele procedimento, tem que fazer alguma outra coisa. A avaliação nutricional, ela não é feita de rotina, mas para alguns pacientes, principalmente esses pacientes eletivos, ela talvez seja bastante interessante. E a avaliação da infecto, de preferência com essa expertise nesses fatores de risco, no manejo, na possibilidade de conversar com a ortopedia e programar uma abordagem que seja boa ou ótima do ponto de vista ortopédico, mas também boa ou ótima do ponto de vista de prognóstico do paciente. Eu acho que isso tem que entrar no nosso dia a dia, além da vacinação, além das outras coisas que a gente pode fazer para evitar as complicações das infecções tardias, aquelas que acontecem após os 2 anos. Como eu apresentei um caso de uma revisão ou uma não primária, a gente tem que lembrar que esses scores que eu mostrei ainda não têm tanta validação, mas nós temos outras possibilidades, nós temos outros scores, como, por exemplo, esse do ICM-FILI, que tem uma calculadora ali do PJI-RISC, onde você vai conseguir identificar essa questão dos fatores de risco e ver se esse paciente tem ou não tem risco de infecção. Eu não coloquei aqui, mas no caso da nossa paciente era de pelo menos 10%, então é uma paciente que não deve ser vista como aquela artroplastia primária lá atrás. Então, além de escolher uma artroplastia que seja compatível com a sobrevida dela, aqui com um risco estimado de 10%, também não dá para fazer a mesma coisa de antigamente. Então, as terapias preemptivas, elas devem ser recomendadas, tem sempre essa discussão de se eu faço uma terapia diferenciada no início e paro, ou já que essa paciente não é uma suspeita de soltura, que a gente às vezes chama de asséptica, mas não tem capacidade de diagnóstico, mas foi uma complicação prevista, necrose, com aquele tipo de artroplastia. Então, isso sempre é uma discussão, e essa discussão eu vou deixar para a gente tentar fazer ao final. E a principal mensagem é: se você ainda não tem o seu infectologista para trabalhar junto, invista e trabalhem juntos para construir o seu próprio time de infecção osteomuscular, osteoarticular, que isso faz muita diferença no dia a dia. Eu gostaria de agradecer e aqui mostrar o nosso time da DU Ortopedia mais Infectologia, nosso time de infecto, com a doutora Ana Carolina, eu e a doutora Carolina Salumi, sempre trabalhando aí, cada um com sua característica, para mitigar esses e outros riscos relacionados à estadia, à experiência do paciente dentro do ambiente hospitalar. Muito obrigado. Muito obrigado, Bill. Excelente apresentação, colocou de uma maneira um pouco mais aprofundada todas as discussões que nós acabamos de fazer. Eu quero lembrar a todos vocês que estão nos ouvindo, nós temos quase 90 pessoas aqui em reunião, que vocês façam as suas perguntas. Nós já temos perguntas aqui no QIA para serem colocadas no final, perguntas diferentes para todos os palestrantes, mas é importante que a gente discuta todas as questões e a gente vai começar a fazer essa discussão depois da apresentação da Raquel. Então, a Raquel Bandeira, infectologista, doutora em Ciências da Saúde, a defender agora daqui a uns 2 meses. Enfim, Raquel, você vai falar sobre MRSA, descolonização e busca. Muito obrigado, Raquel. Boa noite, eu agradeço o convite para participação de mais um Ortoinfecto. O tema da minha palestra, então, é se o paciente colonizado por Staphylococcus aureus tem um risco elevado de infecção e se está indicado, então, portanto, a descolonização universal. Esses são os meus conflitos de interesse, alguns tópicos que eu vou abordar. Então, só contextualizando,
63% das infecções de artroplastia total de joelho e artroplastia total de quadril são causadas pelo Staphylococcus aureus, que pode ser o Staphylococcus aureus sensível à meticilina, que a gente chama de MSSA, e o resistente à meticilina, o MRSA. Também junto, o coagulase negativo seria aí o terceiro agente relacionado na estatística global das infecções em artroplastias. Quando a gente tem uma infecção, então, pelo aureus, e aí principalmente pelo MRSA, você tem um aumento bem expressivo do custo dessa internação hospitalar, além do tempo de internação do paciente e também da mortalidade desse paciente. Então, mais do que se urgente, se faz a necessidade da gente usar estratégias combinadas de prevenção de infecção e olhar aí para esse micro-organismo, né, o Staphylococcus aureus, que nós, infectologistas, estamos acostumados a lidar com ele e carinhosamente chamamos ele como o diabo louro, né? Um bom infecto sempre respeita o Staphylococcus aureus. Então, trazendo um pouquinho de informação sobre o aureus, normalmente ele coloniza as narinas, a garganta, a axila, virilha e o reto. Essa adesão, principalmente às narinas, é mediada a um fator de virulência, que a gente chama Clamping fator B. E aí o paciente ele pode ter 3 padrões distintos de colonização, que seria um carreador intermitente, que seria mais ou menos 60% da população em geral, o carreador persistente, que aí seria o nosso alvo da descolonização, e o não carreador. E só reforçando que não só nas infecções ortopédicas com implantes, mas também nas infecções de sítio cirúrgico em geral, é o principal agente etiológico. Então, eu trouxe um pouquinho qual que é a associação, então, entre a colonização e a infecção de artroplastia. De uma maneira geral, dentro das doenças relacionadas à assistência à saúde, a colonização, ela precede a infecção. E com aureus também não é diferente. Então, quando eu tenho uma infecção pelo Staphylococcus aureus, a fonte de onde ele veio, ele pode ocorrer de 3 maneiras. Ou endógena, que seria a colonização do próprio paciente, e aí no caso do Staphylococcus aureus a gente vai falar principalmente da nasal, mas também existem 2 outras formas, que é a exógena, que aí vem dentro do controle de infecção hospitalar, que é aquela adquirida no hospital, por meio dos instrumentais cirúrgicos, por meio do equipamento hospitalar, e principalmente das mãos dos profissionais de saúde, e a hematogênica com foco metastático. E quem são, então, esses carreadores de aureus? Então, quando a gente olha mundialmente, a prevalência do Staphylococcus aureus, então, sensível à meticilina, varia de 20% a 36,4%. A prevalência do aureus resistente à meticilina, o MRSA, ela é bem mais baixa do que o MSSA. Ela é em torno de 0,6% a 6% no mundo, e no Brasil já foram feitos estudos de prevalência, que também estamos dentro da média, na média mundial, com 32,7% de prevalência de MSSA, um estudo feito em Botucatu, 0,9% de MRSA, e um estudo feito em casa de idoso, né? Então, assim, casa de internação, de asilos, em São Paulo, achou uma prevalência de MSSA de 15,9%, mas um pouco maior a prevalência de MRSA, já de 2,3%. Estudo também brasileiro, e aí já procurou os trabalhadores estudantes da área da saúde, essa prevalência, então, ela se torna muito mais expressiva, com 42,9% de prevalência de aureus, sendo que desses, 28,8% era o MRSA. Então, quando a gente olha, então, eu trouxe o estudo do Pires para a gente ver quais são, então, os principais fatores de risco para ser um carreador de aureus. O estudo incluiu que a idade, então são jovens, então o fator de risco de ser jovem é um fator de risco para colonização por aureus, e infecção de pele recente. Então, no caso, nós que somos trabalhadores da área da saúde, somos jovens, temos aí uma das maiores prevalências de
de ser MRSA positivo. Ainda existe, como eu falei, né, eu citei, a gente sempre foca um pouco no nasal, mas a gente tem reservatórios secundários, e eu queria trazer para vocês, só a título de conhecimento mesmo, que pode ser a orofaringe, o pescoço, a virilha e o retal. Existe ainda alguns testes que a gente pode fazer. A gente sempre pensa no áureos na pesquisa do swab nasal, mas a gente pode fazer testes adicionais que vão tentar aumentar a sensibilidade da detecção dessa colonização. E aí, por exemplo, você pode fazer um swab de virilha, você pode fazer um swab retal na procura. Ainda é desconhecido e é um pouco controverso o custo-efetividade da pesquisa da colonização de outros sítios. Isso vai depender principalmente da prevalência do áureos, da colonização pelo áureos na sua população. Quando você tem lugares que a prevalência de carreadores nasais é muito baixa, se vale a pena utilizar a técnica de pesquisar reservatórios secundários. No Brasil, então, que a gente tem uma prevalência moderada, isso não é muito custo efetivo, e por isso que a maioria dos serviços seguem pesquisando somente o áureos nasal. Então, a primeira pergunta é: o paciente colonizado por Staphylococcus aureus, ele tem um risco elevado de infecção? E a resposta é sim, e aí eu poderia finalizar minha aula com isso, porque isso não é um assunto novo, né? É um assunto que já é conhecido provavelmente pela maioria das pessoas que estão assistindo essa aula. Então, eu trouxe aqui um dos primeiros estudos que foi publicado na CHEA, que foi uma coorte prospectiva com 272 pacientes, e para ver qual que era o risco relacionado à infecção de sítio cirúrgico ortopédica, e viu que a colonização por áureos tinha um risco relativo de 16. Então, assim, desde 2000, há 21 anos atrás, a gente sabe que a pessoa, o paciente colonizado por áureos, ele tem um risco elevado de infecção quando comparado aos não colonizados. Então, já temos aí uma informação de 21 anos atrás. E só para convencer vocês que realmente, né, se vocês não ficarem satisfeitos com o risco relativo de 16, existem ainda alguns estudos que eles compararam, depois que a gente teve, né, acesso à questão de sequenciamento genético, e comparou qual que era a cepa encontrada na infecção de prótese com a cepa que o paciente era colonizado, né? E aí eles viram que em 85% dos casos, o mesmo áureos ele foi encontrado na infecção de prótese e na cavidade nasal. Então, esses são exemplos, na média de colonização de 85%. Um outro estudo também encontrou 6 pacientes de 7 com o mesmo clone do áureos. E aí, para arrematar isso, também não é um estudo recente, é um estudo de 2010, que foi publicado no New England, que foi o primeiro estudo realmente. A gente sabia que a colonização pelo áureos aumentava o risco de infecção, mas a gente ainda não sabia se a descolonização era capaz de prevenir a infecção. Então, esse foi o primeiro estudo feito nesse molde, é um estudo multicêntrico, ele é randomizado, duplo cego, placebo controlado. Eles identificaram o carreador nasal por PCR. Os pacientes, então, eles foram descolonizados com a amipuricina nasal e o sabão de clorexidina versus, né, o placebo. No total, a gente teve um N muito grande, a gente teve 6.771 pacientes, e aí eles viram que tinha uma redução de 60% das infecções relacionadas à assistência à saúde causadas pelo Staphylococcus aureus, e essa infecção foi muito mais pronunciada, essa redução foi muito mais evidenciada nas infecções de sítio cirúrgico profundas, que são as infecções que interessam para a gente, né? Então, esse estudo mostrou que, sim, o paciente colonizado por Staphylococcus aureus, ele tem um risco elevado de infecção, e, obviamente, descolonizar, a gente protege, a gente diminui a nossa chance de infectar. Só para vocês verem, então, o Kaplan-Meier dessa curva, o placebo, então, em azul, e o verde, o grupo que recebeu o tratamento, então, para descolonização, como puricina e clorexidina. Depois, outros estudos também em cirurgias ortopédicas, com implantes, tanto artroplastia
totais de quadril quanto de joelho, também provou esse benefício na descolonização do paciente, e até que a OMS ela tem uma recomendação dentro dos guidelines, e o guideline da OMS é um documento que ele é pensado para o mundo, né? Então tem todos os tipos de sistemas de saúde, todas as qualidades organizacionais do sistema de saúde, desde de um país em extrema pobreza até uns países subdesenvolvidos e desenvolvidos. Então eles também recomendam para a cirurgia cardíaca e ortopédica a descolonização usando a solução intranasal de mipirocina 2% combinado com o banho de clorexidina. Isso é uma recomendação forte. Quando isso? Então seria no período pré-operatório. A indicação, então, inicialmente é com o sabão de clorexidina, mas pode ser, ele não se mostrou realmente mais efetivo comparado ao sabonete comum, usado no dia a dia, mas a descolonização, então, para o Aureus, é a indicação máxima quando é cirurgia cardíaca e ortopédica, e nas outras cirurgias isso é discutido. Vai depender realmente da prevalência de infecção por Staphylococcus aureus na sua cirurgia. Então, aí só quando que vai fazer, sempre no pré-operatório, você faz com a mipirocina 2%, ela é 2 vezes ao dia por 5 dias, mais uma vez no pré-operatório imediato, então quando o seu paciente vem indo para a sala cirúrgica, e a clorexidina também, o banho com clorexidina 1 vez por 5 dias e 1 vez no pré-operatório imediato. Outras academias, então, outros consensos também indicam a descolonização nasal, o Colégio Americano de Cirurgiões, o CDC, a Associação Espanhola de Cirurgiões, a NICE de 2019, todos sempre para cirurgia cardíaca e cirurgia ortopédica, alguns incluem a neurocirurgia também. E aí a minha segunda pergunta da minha aula, que eu preciso responder, é se a gente deve, então, fazer a descolonização universal. O que seria isso? Seria recomendar, tratar como mipirocina toda e qualquer pessoa que vai fazer uma cirurgia ortopédica com implante, né, uma artroplastia. Então, a resposta é não. E por quê? Por causa da resistência. Então, a gente fala muito, tipo, da guerra às drogas, né, e a gente tem a guerra às bactérias. Então, assim, igual nós estamos perdendo as guerras às drogas, também estamos perdendo a guerra contra as bactérias. A gente perde isso desde a descoberta da penicilina, né. Então, é só a gente começar a utilizar um medicamento sem controle, um antibiótico sem controle, e a gente começa a ter a seleção de multiresistência. Então, esse é o estudo Sentry, ele é um estudo de vigilância, e aí ele recomenda, ele reporta já, então, a resistência para a mipirocina de 0 até 1,9% nos Staphylococcus aureus que eram sensíveis à meticilina, mas quando eram MRSA, essa taxa de resistência à mipirocina, então, foi de 4,6 a 17,8, que eu considero uma taxa extremamente elevada, que a gente sabe, então, que cerca de quase 20% dos nossos pacientes que vão usar mipirocina, que são colonizados por Staphylococcus aureus resistente à oxacilina, vão falhar. Também a gente consegue perceber essa resistência à mipirocina nos coagulados negativos. Então, também recomendação da OMS você só deve tratar os pacientes se você souber o status dele de carreador. Então, tratar indiscriminadamente, você apenas eleva a resistência à mipirocina e não é uma medida custo-efetivo. Então, tratar todos os pacientes, independente do seu estado de portador, contribui para a elevação das taxas de resistência e contribui para a falha. E não só por isso, porque a gente pode gerar, então, a gente pode selecionar surtos de colonização de Staphylococcus aureus resistente à mipirocina. Brevemente, aí vai um pouquinho da história da mipirocina. Para quem não tem muito domínio dessa droga, ela é derivada, então, de uma bactéria, por isso que antigamente chamava ácido pseudomônico, porque ela era derivada da Pseudomonas fluorescens. Começou a ser usada em 85, principalmente
começou a ser usada para prevenção de infecção de diálise e é o único agente, até o momento, aprovado pela FDA para descolonização pelo áureos. Ela vai, então, inibir a síntese proteica, ela inibe uma proteína que a gente chama de isoleucina RNA transferase, que isso representa para quem é da ortopedia aí, então fica parecendo que é um pouco distante. Mas é interessante porque ela é bacteriostática, ou seja, ela inibe o crescimento bacteriano quando a gente tem uma baixa concentração, mas ela se torna bactericida quando em contato com a pele com altas concentrações. E por ter uma afinidade específica para a isoleucina RNA da bactéria, a sua afinidade para mamíferos é muito baixa, então a toxicidade para o paciente ela é irrelevante. Ela atua, então, contra diversas bactérias, não é só Staphylococcus aureus, ela pode, inclusive, atuar para alguns micro-organismos gram-negativos, e, como eu disse, além de ter uma toxicidade em vivo muito baixa pela especificidade da enzima, ela também tem pouca absorção sistêmica ou quase nada. A efetividade, então, não vai ser 100%, é uma efetividade de 94% em uma semana e 65% após 2 semanas. Por isso, quando você vai ver um protocolo de descolonização, ele sempre usa 5 dias antes do procedimento cirúrgico. Como eu disse, então, a resistência ela pode ser de 2 tipos. A gente classifica ela em baixa resistente e resistente a altos níveis. Só a título de entendimento, então, o que essa descolonização universal pode trazer de problemas para a sua microbiota hospitalar é que a resistência a altos níveis, que então vão gerar altos níveis de resistência à mupiricina, ela é mediada por um plasmídio. Se ela é mediada por um plasmídio, ela é facilmente transferível de uma bactéria para outra. Então, a gente pode ter surtos de áureos resistente então, à mupiricina, e o principal fator de risco à resistência à mupiricina é o uso prévio. Quando, então, a gente pode utilizar outros agentes tópicos, que seriam alternativas à mupiricina, lembrando que a mupiricina é o tratamento tópico mais eficaz. Eu trouxe a título de curiosidade, bacitracina associada à polimixina B, bacitracina associada à rifamicina oral, a clorexidina, então, que a gente usa em associação à mupiricina, gentamicina, neomicina, sulfadiazina de prata, triclosan, também associada à mupiricina. A maioria dessas alternativas à mupiricina, então, elas são ineficientes, elas vão resultar na descolonização por um curto período de tempo, vão ter mais efeitos adversos que a mupiricina e também estão relacionadas à seleção de resistência ao agente utilizado. Apesar, então, assim, a evidência que colonização pelo áureos aumenta a infecção por esse micro-organismo, ela é antiga. A evidência que descolonizar o paciente diminui o risco de infecção, também é antiga, mas o que a gente vê na prática é que são poucos os lugares que fazem essa medida, que tentam implementar essa ação, que tem uma custo-efetividade muito boa. Então, o que seria, então, como que a OMS traz isso para a gente, como que deveríamos garantir essa implementação dessa descolonização dos nossos pacientes? Primeiro, a educação do paciente. Então, o paciente ele tem que ser envolvido, ele tem que ser educado, ele tem que entender que ele deve aderir ao tratamento proposto, que é desde a coleta do SUAB, passando pelo resultado, passando pelo uso, então, da mupiricina associada ou não à clorexidina, dependendo do seu serviço. Então, esse paciente ele tem que ter um segmento ambulatorial. Então, nas cirurgias eletivas, e aí a gente sempre fala, né, do casamento do infectologista com o ortopedista. Então, de preferência, passar para uma consulta pré-operatória com o infectologista, para ele fazer o acesso de risco dele, fazer buscar a colonização por micro-organismo multiresistente, que vai alterar não só a mupiricina, que nós vamos colonizar o paciente, mas também a profilaxia antimicrobiana.
Travou. A disponibilização do insumo, algumas vezes, então, dependendo até dos pacientes, quem trabalha aqui no SUS sabe que a realidade é difícil, então a pesquisa do SUAB é um exame que não é caro, mas fazendo mais, se tiver um número grande, né, de pacientes, Raquel, isso tem um impacto para... Já acabei, a última, de custo. O SH, o Serviço de Controle de Infecção, ele é fundamental para isso, que ele monitora adesão e eficácia, e a administração hospitalar tem que ser ganhada também para fornecer o budget necessário para implementar e para fornecer os insumos e fornecer a descolonização do paciente. As áreas de certeza, então, seria a descolonização de outros sítios, do papel da descolonização retal, por exemplo, qual o papel da microbiota intestinal nas infecções relacionadas à tromboplastia e, posteriormente, uma descolonização de um coagulase negativo também fica na dúvida. Então é isso, muito obrigada. E eu terminei, faltou um minuto. Vamos lá, gente. Bom, eu gostaria de agradecer a todos, professor Cláudio, Eduardo, Bill e Raquel. Gostaria que todo mundo abrisse suas câmeras. Os senhores que estão nos ouvindo não vão poder fazer pergunta no fone, mas as perguntas foram escritas. Nós temos bastante pergunta atualmente. As perguntas, por favor, no QIA e não no chat propriamente dito. Então, vamos começar com as perguntas e eu vou separando para cada um de todos vocês. A primeira pergunta que tem aqui, eu não sei se estão todas as perguntas, talvez eu não consiga ver todas, é sobre o estudo PARIT. Na realidade, o estudo PARIT é um estudo que foi começado pela Universidade de McMaster, no Canadá, e que começou a trabalhar com as endopróteses não convencionais para fazer terapia preemptiva também por 5 dias, comparando com um dia só, para as endopróteses não convencionais, já que a taxa de infecção é normalmente acima de 10% das endopróteses por tumor especificamente. Quem fez essa pergunta foi o André Souza. Obrigado, André. Você sabe que hoje ou ontem teve uma reunião da Sociedade de Oncologia, eu até tentei entrar nessa sociedade, mas eu liguei para um colega meu para saber, porque teve uma apresentação de uma moça da McMaster University, e ela disse que não tinha nenhum resultado definitivo do estudo, mas que os resultados do estudo PARIT vão sair em outubro, segundo esse colega me disse. Mas eu estou bastante curioso para saber quais são os resultados do estudo PARIT, para saber, no ensaio clínico multicêntrico randomizado, se fazer terapia preventiva por 5 dias nas endopróteses não convencionais primárias, se tem uma diferença da taxa de infecção nas próteses feitas com terapia com profilaxia antibiótica normal. Espero que eu tenha respondido sua pergunta, André. Se você quiser dar de mais alguma informação, coloca aqui embaixo, tá bom? Bom, a Jaqueline perguntou se alguém tem experiência na instituição. Deixa eu ver aqui. Algum de vocês tem experiência com instituição de protocolos de profilaxia cirúrgica individualizada como médico infectologista no controle de infecção? Como é que foi essa abordagem na instituição, tanto em relação às equipes cirúrgicas quanto à administração hospitalar? Raquel, 1 minuto para responder e depois o Bill, 1 minuto para responder. Olha, pelo menos no hospital que eu trabalho, eu sou a infectologista e sou a controladora de infecção. Então, não tem problema nessa abordagem junto. Eu sei que, às vezes, o controle de infecção, ele não entende algumas coisas que o infectologista utiliza, como, por exemplo, o cimento com antibiótico, que a dose do antibiótico no cimento é altíssima, essa profilaxia, que seria um tratamento preemptivo. Então, isso pode ter algum rasgos entre o infectologista do controle com o infectologista clínico hospitalar. Mas, no meu caso, eu não tenho, porque sou eu mesmo. Aqui é o eu também me controlo. Então, a diferença é que nós somos uma equipe de 3, mas todos fazem controle de infecção. Então, eu tenho essa mesma abordagem que a Raquel, mas não necessariamente eu vou ter controle de todas as cirurgias, de todas as artroplastias que acontecem.
Então, o interessante é interessante fazer a busca ativa depois que o paciente eventualmente infecte e levar ao ortopedista e fazer um estudo rápido de caso. O ortopedista tem muita paciência para sentar no negócio, fazer aula, não, mas falar, pô, a gente poderia ter feito isso aqui, mostrar para ele que talvez a profilaxia diferenciada, uma profilaxia customizada, favorecesse o paciente e não desse o trabalho dele de manejar a infecção no pós-operatório. Então, além do infecto e o controle de infecção, levar isso, esse feedback ao ortopedista também é interessante para ele ativamente te buscar na hora de levar um paciente para a sala cirúrgica e te buscar antes disso acontecer. Muito obrigado, Bill. Deixa eu colocar só a experiência do Hospital São Paulo, da Santa Casa. Bom, na Santa Casa de São Paulo, e no Hospital São Paulo, fundamentalmente, a gente está o tempo inteiro mais atuando. Eu não sou controlador de infecção, eu sou infectologista, então a gente estabelece nossos protocolos e passa os nossos protocolos para o controle de infecção e normalmente pede para o pessoal do controle de infecção passar a visita com a gente na enfermaria praticamente toda semana, seja o enfermeiro do controle de infecção ou seja o infectologista do controlador de infecção. Eu acho que isso faz uma diferença enorme e também a gente passa os artigos para que haja uma discussão muito melhor. Vou fazer uma pergunta, vou colocar agora a pergunta da Poliana. Poliana, é assim, olha, como dito previamente, transfusão sanguínea é um fator individualizado associado ao aumento de risco de infecção. Quando se tratar de transfusão programada, qual é o intervalo recomendado para o procedimento? Habitualmente recomendamos 72 horas, por ser o tempo de maior inibição leucocitária, mas não sei se existe evidência disso e qual seria a prática no serviço de vocês. Obrigado. Alguém tem alguma colocação? Essa pergunta, eu não sei te dizer qual é o tempo da transfusão programada. Eu, sinceramente, não sei te dizer. Na minha cabeça tem 72 horas, mas eu não sei nem te dizer de onde saiu isso. Mauro, eu já fui atrás disso em uma época, realmente não encontrei nada, mas a questão do que a inibição leucocitária, ela vai variar de um para o outro, então não vai existir um tempo mínimo programado. O ideal é que não tenha a transfusão, é que se não for uma cirurgia de urgência, que o paciente consiga aumentar o nível de hemoglobina a despeito de uma transfusão. Se for de urgência, aí a gente tem que usar de outros artifícios para tentar reduzir a taxa de infecção a despeito da transfusão. Muito bem. Eu vou colocar uma pergunta do Dr. Idemar, acho que o Dr. Idemar é do Rio de Janeiro, ortopedista. Há indicação para pesquisa de colonização da equipe cirúrgica nas atoplastias? Sim, se há, com que frequência, Raquel? Então, também tem estudos mostrando que quando o clone não é do paciente, ele pode ser relacionado aos médicos da equipe. E principalmente, aí está número de pessoas na sala, né, pessoas que não usam a máscara cobrindo o nariz e a boca e conversam durante o procedimento cirúrgico com um fluxo laminar dentro do bloco cirúrgico insuficiente. Então, assim, a gente faz em situações de surto. Quando a gente tem um surto, por exemplo, de um micro-organismo um MRSA, por exemplo, a gente pesquisa a equipe para ver se teria ou não a indicação de descolonizar a equipe cirúrgica. Ou um cirurgião que está tendo sempre a infecção também pelo mesmo micro-organismo, pelo aureus, uma quantidade não aceitável. E aí às vezes, ele consegue ser descolonizado, né, que seria um carreador que não seria persistente, mas ele pode se recolonizar depois novamente. Então, essa pesquisa tem que se for de rotina, ela tem que ser refeita de tempos em tempos, a definir pelo Serviço de Controle de Infecção Hospitalar. Basicamente, a gente pesquisa em situações de surto. Ok. A outra pergunta, ainda sobre descolonização, é sobre nas cirurgias de urgência, por exemplo, as osteossínteses que não sejam autoplastia. Existe experiência, eu vou responder aqui rapidamente, nós fazemos isso no Hospital São Paulo, e por incrível que pareça, nós fazemos com alguma frequência e a nossa taxa de identificação é extremamente baixa. Na realidade, não me lembro de ter nenhuma pesquisa de MRSA nasal no trauma positivo, mas existem estudos que têm essa recomendação, principalmente os estudos em países desenvolvidos, e os que eles utilizam, quem pergunta é o Marcos Faustino, a análise molecular. Então, eles fazem pesquisa por PCR, que o resultado sai em 2 horas, e a partir daí fica muito mais fácil de você orientar alguma medida.
Bom, vamos deixar essa resposta. Vamos para a próxima, do Hinaldo Júnior. Profilaxia cirúrgica ampliada para bacilo gram-negativo. Contextualizando, a artroplastia primária por trauma em paciente com internação prolongada, que teve infecção tratada por BGN durante aquela internação, infecção tratada e condições clínicas adequadas para a cirurgia. Além de cefazolina e vancomicina, tem benefício associar cobertura para BGN dirigida para essa colonização recente, ele coloca entre parênteses, perdão, entre aspas. Faz diferença o agente pseudomonas que ele quer acolher o KPC? Teriam alguma conduta diferente? Vamos colocar para o Bill? Depois a Raquel responde. Vamos 1 minuto para cada um, gente, senão a gente não acaba. Essa é uma pergunta bastante capciosa, mas muito interessante. Eu acho que não tem uma resposta ainda bem formada do ponto de vista científico, com um estudo bem formado em relação a ela, nem em relação à descolonização especificamente. O fato é que é um queijo suíço. Então, se você tem um paciente que vai ser submetido a uma artroplastia, que teve uma infecção urinária, como o Mauro colocou lá no início, tratado nessa semana, e ele vai ser submetido a um procedimento cirúrgico. Então, talvez ele se beneficie sim de você operar ele na vigência de um tratamento, pensando em um ISBL, em alguma coisa assim. No KPC, eu acho que já seria alguma coisa a mais, porque o risco-benefício de oferecer polimixina B, de oferecer alguma outra coisa, de algum outro tratamento que tenha toxicidade elevada em relação às cefalosporinas, aos beta-lactâmicos, eu acredito que não teria benefício. Mas num paciente com ISBL, com um patógeno relacionado à infecção prolongada, mas não XDR, talvez sim, mas a Raquel acabou de publicar, talvez ela possa esclarecer melhor para a gente. Raquel? Então, no meu estudo eu avaliei então, os fatores de risco para desenvolver infecção por artroplastia por bacilo gram-negativo multiresistente, e os fatores de risco seriam tipo cirurgia de revisão, infecção ortopédica anterior. Então, acredito que esses pacientes, eles têm um risco aumentado, principalmente pelo uso de antimicrobiano recente e o uso de antimicrobiano de largo espectro anterior. Então, se você tem um paciente que você sabe que ele está infectado ou colonizado por um gram-negativo multiresistente, eu recomendo tratar essa infecção, como o Will falou, e antibiótico profilaxia, se possível, que cubra esse agente. Só que é um pouco difícil tratando nos nossos multiresistentes no Brasil, que sobram poucas opções profiláticas. E além disso, as possibilidades também são muito tóxicas, né? Então, isso vai ter que avaliar de acordo com a flora do seu hospital, do seu paciente, e o risco desse paciente de fazer uma infecção naquela artroplastia, e aí entra com os scores de risco que o Bill apresentou, e a profilaxia antimicrobiana individualizada que o Dr. Mauro apresentou no começo da aula. Oi, Naldo, deixa eu te colocar uma coisa. O estudo da Raquel e o estudo que o Eduardo acabou de fazer lá na Escola Paulista de Medicina também, nas fraturas, nas osteossínteses, mostrou que o paciente que usa antibiótico imediatamente anterior à cirurgia, pode ser cirurgia ortopédica para correção de fratura, pode ser para infecção trato urinário, passa o geriatra e acredita que tem um ROM com raio-x alterado e já faz ceftriaxone. Isso é péssimo e é um risco independente para infecção no pós-operatório, nas artroplastias e nas osteossínteses. É o que a gente tem visto nos estudos que nós estamos fazendo, a Raquel fez e o Eduardo também fez, eu orientei esses 2 estudos. Entretanto, colonização por KPC é diferente de colonização por MRSA. MRSA é um micro-organismo que tem múltiplos fatores de aderência e múltiplos fatores de virulência e de invasão. Para KPC é mais difícil. Então, eu vou colocar para as enterobactérias, é o que eu acredito, porque como o Bill falou, nós não temos evidência para isso. Se o seu paciente está em tratamento para uma doença infecciosa por bacilo gram-negativo resistente, ele vai operar na presença desse antibiótico. Por exemplo, se ele estava tratando pneumonia ou infecção trato urinário, esse antibiótico funciona como profilaxia cirúrgica, então você não vai tirar o meropenem e passar para a cefazolina, por exemplo, ok? Não tem sentido fazer isso.
Entretanto, o ideal é que você faça o máximo possível para evitar tratamentos de infecções que você não sabe se é infecção. Bacteriose assintomática, ou pneumonia com diagnóstico só com ronco, ou porque o idoso teve uma fratura e está em confusão mental e a ausculta dele está alterada. Isso não é a mesma coisa que pneumonia. E a gente não baliza esse tipo de conduta com antibiótico profilático ou antibiótico empírico dessa forma. Mas existe trabalho para isso? Não, não tem. Essa pergunta é bem importante. Vamos lá. Viviane, uso de mupirocina na prevenção e tratamento local de infecções de fio de Kirchner e pino de Chance. Raquel. Os estudos até o momento, eles eram direcionados para artroplastia, tanto de quadril quanto de joelho, e não para osteossíntese menores. A recomendação do OMS é cirurgias ortopédicas em geral, ela não estratifica para qual tipo de implante. É interessante colocar isso também, mas normalmente são cirurgias minimamente invasivas, então a gente não recomendaria, mas de qualquer forma, todo paciente que vai fazer uma invasão óssea, claro que tem que ter banho de clorexidina prévio, sem dúvida nenhuma, mas a partir daí orientar mupirocina ou investigar, se o paciente tem MRSA, ele vai fazer de qualquer forma, mas investigar mupirocina eu não vejo sentido no fixador externo, e que eu me lembro não tem nenhuma indicação específica sobre isso. Todos os estudos foram de artroplastia, provaram evidência, foram de artroplastia de quadril e de joelho, desculpa. Legal. Não, tranquilo. Quando fala da infecção relacionada ao pino de Chance, dependendo da classificação que for utilizada, se for uma infecção localizada, ele recomenda tratamento tópico, mas geralmente o tratamento tópico lavando, e aí até com clorex e tal, mas não necessariamente com mupirocina. Aí o tratamento tópico seria um tratamento antisséptico tópico sem pomada, mas aí dependendo da classificação que for utilizar relacionada à infecção do pino de Chance. Você está certo, e a gente usa a classificação de Nuffield, que Nuffield é o hospital ortopédico de Oxford, e a gente usa a classificação do Martin McNally, que vai de 1 a 6, e Nuffield 1 é só tratamento local, mas não tem que ter pomada de rifampicina e muito menos de clindamicina, é tratamento tópico, normalmente. Bom, aqui também tem uma outra pergunta, Raquel, foi bem enfática a pergunta, e é muito interessante, quando está indicado a descolonização nasal pré-cirúrgica para as artroplastias primárias? Obrigado. Sempre que um paciente for carreador de Staphylococcus aureus, ele deve proceder à descolonização, independente se é uma artroplastia primária ou de revisão. Obviamente, a cirurgia de revisão, ela tem um risco aumentado de infecção, ela infecta mais, comparando com uma primária, mas a evidência é principalmente até para primária, então, primária também. Colonizado por aureus é igual descolonização com o protocolo do seu hospital. Bom, eu vou fazer uma pergunta para o Edu. A gente tem pouco tempo, gente, temos 10 minutos, então vou fazer uma pergunta para o Eduardo, que está aqui nos ouvindo, e é sempre importante a gente dividir para todo mundo. Paciente com infecção crônica, Edu, com fístula, por que não fez o tratamento inicial com cirurgia em 2 tempos? O que você orientaria, Edu? Uma artroplastia, por exemplo, infectada com fístula, você orientaria em tempo único ou em 2 tempos sempre? O que você sugere? No caso, primeiro, acho que ele está falando em relação ao caso, né? Só para enfatizar antes da partir para essa pergunta, o caso, na verdade, era uma infecção aguda pela classificação de Tsukayama e pela Zimmerli também, uma infecção precoce. Então, por isso que foi indicado o DER, no caso que eu apresentei. Em relação à infecção crônica, com fístula, é indicado o troca em 2 tempos. No caso, a fístula ela contraindica a troca em tempo único. Muito bem, muito obrigado, Edu. Eu vou ficar no Edu ainda. O Rubens também perguntou, o Eduardo falou sobre o Click Score. O Click Score, gente, é muito interessante. Quem nos ouve aqui, os ortopedistas deveriam lembrar dos scores de risco. Se você não tiver um infectologista no seu grupo para te ajudar nisso inteiro, o tempo inteiro, é fundamental lembrar dos scores de risco. O Click Score, o Edu apresentou, é o score de risco para avaliar falha no DER. Aí ele pergunta, Edu, você falou sobre o Click Score, vejo que os scores que vão de 0,5 a 2,5, e o PCR acima de 115 temos 2,5 de pontuação. A pergunta dele é,
O PCR ainda é considerado tão importante no fator de infecção, tanto quanto no controle evolutivo como nos scores? Pergunta interessante. O que você acha? Duas coisas. Em relação ao PCR, que eu vi de estudo, eu vi um estudo publicado no passado pelo André Trampucci, que ele falava que ele citava 20 coisas que poderiam provocar falha no diagnóstico da infecção de artroplasia. E o uso do PCR como balizador, ele é um desses índices. Então, por causa da baixa sensibilidade do teste laboratorial, e por isso que ele não indica. Entretanto, na classificação, no diagnóstico de infecção, o PCR, ele funciona como um critério menor de diagnóstico, e nem é um critério maior. E por isso que eles são indicados para o acompanhamento. Em relação ao CLICS na classificação, acredito que seja, não tenho algum estudo para me balizar, mas eu acredito que seja pela infecção ativa. E ele funciona como de acompanhamento, e não como diagnóstico. Muito bom. Eduardo, eu também vou ficar aqui numa pergunta para você, última pergunta para você. O DER, quando indicado, é utilizado antisséptico durante a cirurgia? Acho que ele quer perguntar se a gente faz instilação de antisséptico no intraoperatório. Durante a cirurgia, é o Fernando Tavares que perguntou. Em relação a essa pergunta, eu não utilizo, e também não estou lembrado de ter lido algo sobre isso. Muito bem, essa é uma pergunta importante, porque existem substâncias antissépticas, por exemplo, que são indicadas, o betadine, por exemplo, o povidine, tem um ensaio clínico randomizado, o Dr. Edmar sempre coloca isso, e foi estatisticamente significante na diminuição da taxa de infecção nas artroplastias de joelho, em instilação de PVPI, mas especificamente no DER. Eu não acredito que tenha estudos que mostrem uma diferença estatisticamente significante para diminuir taxa de recidiva no desbridamento com retenção do implante e uso de antibiótico. Lembra, o DER, o doente vai usar antibiótico no pós-operatório por pelo menos 12 semanas. Eu não conheço estudo que mostre que fazer antibiótico no intraoperatório estilando no campo cirúrgico diminuir a taxa de infecção no desbridamento com retenção do implante. Vamos fazer uma última pergunta, que depois o professor Baldi, se ele quiser perguntar, ou ele vai encerrar. Temos algumas perguntas ainda, mas vou colocar a pergunta do Dr. Idemar também. Naqueles casos em que decidimos realizar o DER, é fundamental que os componentes metálicos da prótese estejam fixos. Quais parâmetros pré- e peroperatórios devem ser avaliados para continuarmos com o planejamento inicial ou mudar nossa tática para a retirada dos componentes? Por exemplo, Eduardo, o que você utiliza? E depois perguntamos para o professor Fernando Baldi. Lógico, o principal em relação ao DER, a determinação de realizar o DER, tem a ver com a fisiopatologia da infecção. Então, qual é o objetivo do DER? É a retirada mecânica ali local, de debridamento, para impedir a formação do biofilme. Então, acho que o fundamental no DER é o tempo. O ideal é que ele seja feito em até 3, 4 semanas, no máximo, para impedir para ajudar na estabilidade do implante futuramente, né? Então, eu acredito que seja o tempo. Muito bem, professor Baldi. Ele pergunta... Concordo com o Eduardo, acho que perioperatórios devem ser avaliados para continuarmos com o planejamento inicial ou mudar a tática. É só o tempo? Desculpa, professor Baldi. Não, concordo com o que o Eduardo falou. Acho que o tempo é um fator super importante para manter a estabilidade, né? A outra dúvida também, gente, são os subsequentes DERs. A maioria dos estudos deixam claros que se você faz desbridamentos com retenção subsequentes, na análise multivariada, isso e no Kaplan-Meier deixa claro que isso é um fator de risco para aumento da falha. Entretanto, tem um estudo só do grupo da Marjan, que eu também publico bastante com o grupo da VGIS, que mostrou que talvez realizar mais de um DER subsequentemente não seja fator de risco para a falha. Eu, sinceramente, acredito ainda que fazer desbridamento com retenção do implante, troca do componente de polietileno, subsequentes não devam ser utilizados com frequência, porque aumenta o custo, aumenta a morbidade, e a partir daí os estudos parecem que mostram que é melhor você abandonar essa artroplastia e passar para uma artroplastia de toque em tempo único, se o paciente não tiver fístula, ou mesmo abandonar o implante.
Eu vou passar para a última pergunta. Eu não sei se nós temos tempo. Temos rapidamente. Gostaria de fazer alguma pergunta. Temos bons estudos em ensaio clínico randomizados controlados duplo cego, mostrando a ausência do benefício clínico de estabelecer precaução de contato para MRSA para pacientes internados. No nosso serviço, estamos realizando um PDSA sobre a suspensão dessa prática, mas mantemos a rotina de pesquisa pelo swab nasal e descolonização no pré-operatórios cardíacos e ortopédicos com implantes. Vocês acreditam ser razoável considerar manter a precaução de contato para os pacientes pré-operatórios positivos para MRSA, a despeito desses ensaios clínicos randomizados em pacientes clínicos críticos? Quem pergunta é a Poliana. Obrigado, Poliana. Raquel, rapidamente, 1 minuto. Isolar ou não um paciente vai depender principalmente da prevalência daquele micro-organismo no seu hospital. De uma maneira geral, se todo mundo lavasse as mãos antes e depois de tocar no paciente, a gente não precisaria das medidas de precaução de contato. Lugares que têm uma prevalência elevada de MRSA também se perde o sentido de isolar esses pacientes, e às vezes tem alguns hospitais que fazem um isolamento contrário, eles isolam o MSSA a fim de proteger o paciente com MSSA. Respondendo, então, a pergunta, a descolonização dos pacientes, a pesquisa de MRSA, a descolonização desses pacientes específicos é uma medida de proteção individual do paciente, enquanto o isolamento de contato é uma medida de proteção dos outros pacientes e da microbiota hospitalar. Então, isso então, assim, não faz sentido você pesquisar MRSA, isolar só os pacientes que vão para a cirurgia cardíaca, sendo que esses pacientes eles vão ser descolonizados. Não sei se eu respondi a pergunta, mas eu acho que é factível você tirar o isolamento do MRSA, dependendo da epidemiologia hospitalar, e fazer a pesquisa e descolonizar os pacientes para diminuir o risco individual de infecção. Então, são duas abordagens diferentes. Obrigado, Raquel. Bom, eu gostaria muito de agradecer a presença de todos vocês, aos nossos ouvintes que perpetuam aqui com a gente às 10 horas da noite. A palavra é sua, professor Baldi. Eu queria agradecer aos participantes, parabenizar a Raquel, o Bill, o Eduardo e a você, Mauro, pela excelente discussão. Eu achei que a qualidade fantástica do que foi apresentado. Confesso para você que aprendi muito com vocês e também parabenizo a todos pela grande audiência. Hoje tivemos praticamente 100 pessoas quase que o tempo todo, agora no final diminuiu um pouquinho, mas é realmente uma audiência muito grande. Queria agradecer também ao pessoal da OSSIS, que sempre apoiando o Orto-Infecto Grupo, o grupo do Orto-Infecto, e parabenizar você, Mauro, pela iniciativa e pela condução dos trabalhos. Parabéns. Muito obrigado, professor Baldi. Muito obrigado a todos. O nosso próximo evento provavelmente é no final de agosto, no começo de setembro. Gente, fique ligado, temos muitas discussões sobre as infecções musculoesqueléticas. Esse casamento de ortopedia com infecto não vai acabar nunca, só vai melhorar e ficar cada vez mais forte. Muito obrigado a todos. Boa noite, gente. Tchau. Boa noite. A Ossis Medical vem revolucionando o mercado de biomateriais regenerativos por meio de uma equipe altamente capacitada e focada em entregar o que existe de mais moderno no mundo para o mercado nacional. Entre os produtos que distribuímos de forma exclusiva no Brasil estão Bonalive, substituto ósseo de vidro bioativo S53P4 com efeito bacteriostático de longa duração, proporcionando uma neoformação óssea rápida e adequada. Gentacol, esponja de colágeno hemostática com proteção antibiótica de gentamicina. Gentafoil, película de colágeno antiaderente com proteção antibiótica de gentamicina. Avitus, coletor de osso autólogo e sangue medular minimamente invasivo. Ossis Medical, tecnologia aliada à regeneração.